Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso Pode Incluir, nossa segunda temporada. Nós agora estamos aqui com a nossa queridíssima Marilda Santos, psicopedagoga, escritora, mãe. E olha, gente, eu vou te falar, vocês vão ter que aproveitar muito aqui desse dia, muitas informações, um bate-papo gostoso, descontraído, para que nós possamos extrair tudo de melhor. Pessoal, nós estamos aqui com a Marilda. Marilda, seja bem-vinda ao Pode Incluir. Eu quero agradecer o convite, né? Eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento a você, ao seu belíssimo trabalho. E vamos aqui para esse bate-papo que vai ser muito gostoso. Marilda, vamos contar aqui um pouquinho da nossa história, porque, gente, a gente está aqui nos bastidores conversando bem antes. Então, aqui, se fosse colocar no podcast, ia ser que nem outros aí que fica 8 horas aí no ar, né? Marilda, eu queria falar com você primeiro, para a gente poder dar uma pincelada aqui em tudo, sobre as suas obras, né? Você é escritora. E eu queria, gente, eu tô aqui amando, né, os encardezinhos dela, o livro. Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso aqui, sobre essa arte sua, né? Sobre substantivos, farmácia de mãe. Sim, essa obra em especial faz parte da coleção morfológica, né? Nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa que a gente ensina a morfologia recortada para a criança no ensino fundamental 1, né? Então, o substantivo faz função de nome, o adjetivo qualifica e desqualifica. Então, eu criei uma coleção para cada classe. E aí, claro, a gente faz uma convergência em relação ao tema. Nesta obra em especial, é uma homenagem às mães, tá? Inclusive, tem esse folder aqui maravilhoso que a gente colocou. E, então, essa obra em especial fala dessa mãe, né? De contextualizar a importância da maternidade. Mas são muitas obras, né? E hoje também, como você mostrou esse encarte, a gente também pode falar nesta obra que é um divisor de águas na minha carreira, porque foi uma obra que eu disponibilizei há muitos anos, de forma totalmente de graça. Todo mundo que quiser acessar o Instagram, Marilda_psicopedagoga, tem acesso a essa obra. E ela é uma obra que foi construída tanto para uma criança de desenvolvimento típico quanto uma criança de desenvolvimento atípico. E a ideia é a gente tentar prevenir o abuso infantil. Porque, para quem não sabe, a criança ela pode sentir medo, ela pode sentir constrangida em contar, né, aquilo que está acontecendo com ela. Então, quando a gente traz essa perspectiva de ensinar para a criança onde não se deve tocar, e uma das estrofes da música é "Conte para quem confia", eu quero dizer para a criança, eu sei que isso pode acontecer dentro da sua casa, eu sei que isso pode acontecer numa escola, eu sei que pode acontecer num ambiente religioso. Aonde acontecer este ato que é ruim, vai ter alguém que pode ouvir você em algum lugar. Então, eu crio esse elo de confiança para a criança para ela contar para alguém, porque ela sabe que ela não vai poder contar para o agressor. Então, ela sabe que não vai poder reportar para o agressor aquilo que está acontecendo com ela, mas ela vai confiar em alguém em algum momento, ou a professora da escola, que ela vai chegar e vai falar, tia, está acontecendo isso comigo, ou com a mãe, está acontecendo comigo, ou a tia da escola, né, da evangelização, da catequese, olha, isso está acontecendo na minha casa. Criar esse laço com a criança de que em algum momento você vai ser ouvida. E tem uma musiquinha, porque as crianças aprendem pelo mnemônico, né? Então, a ideia de construir a música e a heroína, que é a superclave, e por isso tem um símbolo da clave de sol, né, dos músicos, ela tem essa perspectiva de trazer essa ajuda para a criança, né? Inclusive, surgiu uma ideia aqui nos bastidores, que depois nós vamos trabalhar essa ideia, que ela me deu uma boa ideia, que essa ideia já está aqui uns 4 anos no meu ouvido, mas isso é para outra história. Sim, aí as outras obras foram surgindo, foram acontecendo, né? São muitas obras, são muitos textos. Eu sou psicóloga de formação, eu sou professora de formação, também sou psicopedagoga, também sou administradora. Então, a cabeça funciona assim de muitas formas e hoje eu aproveito essa habilidade que Deus me deu para promover, né, o bem-estar para as nossas crianças, né, de uma forma muito carinhosa. E eu vou falar, Marilda, nesse processo todo que nós estamos percorrendo, você na sua luta, eu na minha luta, mas nós, de certa forma em união. Né? Porque, assim, eu acredito que ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho. E justamente sobre isso, de você ter feito, gente, é uma obra lindíssima.
né? Que a gente precisa de apoiadores, vocês que queiram ser patrocinadores aí da Marilda, para poder fazer um belo trabalho, pode ter certeza. É uma embaixadora, né, contra o abuso sexual infantil. Isso, assim, são músicas para o meu ouvido, né? E assim como você vai ter, que isso tudo vai sair do papel, nós também temos os nossos patrocinadores. E aí eu quero falar para vocês também dos nossos patrocinadores aqui hoje, nesse espaço maravilhoso, né? Agência Observe, que são os meninos daqui do estúdio, do podcast, que nos dá uma alta qualidade. Essa imagem perfeita que vocês estão vendo aí é justamente desses meninos maravilhosos da Agência Observe. Acompanha aí, gente. Depois a gente vai disponibilizar para vocês, né, na legenda, o Instagram deles, de todos eles, que são pessoas assim de alta competência. Eu me sinto honrada e privilegiada de ter esses patrocinadores conosco, né? Nós temos aqui também Área Cowork. Gente, vocês estão vendo esse estúdio maravilhoso? A Marilda chegou aqui e ficou maravilhada, né, Marilda? Sim, fiquei maravilhada. Inclusive, vocês não estão vendo, mas tem uns meninos aqui que estão organizando para nós, para ficar tudo muito confortável. Então, assim, tá aqui maravilhoso. Quem não conhece, venha conhecer, né? Sim, gente, o Área Cowork é aqui em Valparaíso de Goiás. Vocês precisam conhecer. Fica aqui no Parque Esplanada 3. Vocês têm que conhecer, gente. Vou colocar na legenda também o Instagram para vocês verem que lugar maravilhoso é esse, o Área Cowork. E o nosso próximo, Away Clube de Negócios. Gente, vamos lá. A juventude tá vindo com a bola toda. São meninos empresários, meninas, mulheres que estão ali indo na parte mesmo do empreendedorismo. Né? Então, vocês veem eles fazer decolar o seu negócio. Então, venha conhecer a Way Clube de Negócios também, viu, pessoal? E também nós temos a Base Multicred. Gente, você que precisa fazer o seu crédito consignado, a gente depois vai disponibilizar para vocês um QR Codezinho para vocês estarem acessando, fazer o seu consignado de forma segura, né? E com muita rapidez. Vocês podem ter certeza que essa empresa também é maravilhosa. E temos mais algum? Falei todos, né? Então é isso, pessoal. Marilda, eu queria entender um pouquinho da sua história. Como é que foi que surgiu essas questões para você de trabalhar com criança? É claro que você tem a sua profissão, né? Como pedagoga, psicopedagoga. A psicologia te trouxe muito isso, né? E eu queria saber como é que isso foi aflorando? Porque até chegar você fazer uma graduação, enfim, e ir se especializando, como que isso aflorou no teu coração? Você já era mãe? Não era? Como foi? Então, curioso, essa pergunta é engraçada. Ninguém me faz essa pergunta. Gostei dessa pergunta. Para quem não sabe, eu fiz primeiro administração de empresa. E no meu objeto de pesquisa de formação, né, de conclusão de curso, o meu objeto de pesquisa, que eu fiz uma análise comparada, era a importância ou a resistência que os treinadores têm de passar o conteúdo, né? Então, por exemplo, na área privada, tinha um escopo para a gente identificar. E no serviço público tinha um escopo para a gente identificar. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu digo que Deus estava me chamando ali nos detalhes, né? Eu fui fazer uma dinâmica e eu percebi que uma pessoa não integrava. Falei, tem alguma coisa... Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Porque a primeira leitura a gente tem que, né? Será que eu fiz? Será que aconteceu alguma coisa que não está ali, né? E fiquei pensando, bom... E saí muito curiosa, fiz análise comparada, cheguei para minha orientadora e falei, eu não estou entendendo, me parece que é algo muito singular, parece que é do indivíduo, não exatamente da elaboração da dinâmica. Ela, o que você sugere, Marilda? Eu falei, não sei, professora, eu acho que tem alguma coisa além. Aí eu fui para a biblioteca. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fui lá observar diversos livros, né? E nós, administradores, temos disciplinas de psicologia. Falei, não, eu quero ir para a área da psicologia, eu quero entender se está tendo alguma coisa na injunção dessas emoções que está impedindo essa integração, né? E aí eu me deparo com o DSM, que é um manual de transtornos. Falei, eu vou levar isso, eu vou dar uma pincelada. Gente, eu fiquei tão maravilhada que eu comecei a ler e não parava de ler. E quando eu observei, já era quase 4 horas da manhã, eu já estava terminando o livro. Ele é assim, ó.
eu fiquei mergulhada de entender que tem muitas coisas que envolvem a mente humana. Falei, gente, eu queria tanto estudar isso aqui, mas eu senti o primeiro chamado, né? E aí eu observei que talvez realmente, né, ali poderia ter alguma questão vinculada à pessoa. Aí eu, muito carinhosamente, né, uma estudante que estava ali tentando fazer uma análise comparada, sentei com ele e tentei perguntar. E aí ele me contou. Eu sou autista. E aí eu entendi. Que eu falei, bom, aquilo que eu li é muito parecido com aquilo que eu estou observando. Mas foi interessante eu perguntar para ele se tinha alguma coisa que ele não tinha colocado, né, no questionário, né? Ele falou, tem, eu não coloquei na área ali da saúde que eu estou dentro do espectro. E aí, e foi muito interessante que no primeiro momento eu falei, gente, eu queria muito estudar sobre isso. Eu queria muito entender como é que é a cabeça dessas pessoas, como elas funcionam, né? Eu fiquei muito curiosa, eu queria muito estar próximo dele. Eu queria fazer alguma coisa para, sabe, ajudá-lo, para falar, vem para perto de mim. E foi muito curioso, porque quando eu fiz essa aproximação, ele se mostrou muito aberto, né? Assim, alguém olhou para mim, né? Eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho dificuldade de integrar, e você olhou para mim. E ele me agradeceu. Bom, resumo da história, eu terminei a faculdade e sempre com aquele chamado. Aí eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu tive minha primeira filha, que, para minha surpresa, com 1 ano e meio, começou a ler. Uau. Ela fez uma hiperlexia. Ela aprendeu a ler muito rápido. E aí, na época, me indicaram uma pessoa para fazer análise e falou, olha, eu nunca vi nada parecido. Mas, assim, se você tem alguma vontade, vai pesquisar, vai estudar. Mas aí eu fui, né? E aí eu fiquei apaixonada pelas crianças que têm dificuldade em aprender. A minha filha não tinha dificuldade em aprender. Mas eu fiquei muito apaixonada em fazer alguma coisa pelas aquelas que não conseguiam aprender. E aí eu terminei o curso e aí vem outro chamado. Eu preciso fazer alguma coisa para as crianças que não conseguem aprender. Aí fui especializar em psicopedagogia. Não era suficiente. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa além. Eu vou estudar psicologia porque eu quero ajudar ainda mais. E eu comecei a trabalhar muito com crianças dentro do espectro. Né? Comecei a trabalhar com essas crianças. Com diversas crianças nesse sentido. Mas o meu carinho, o meu chamado era tão maior nesse sentido, eu falava, eu preciso começar a desenvolver materiais para que elas consigam compreender o que é a linguagem. Então, a ideia de criar livros também desses personagens era aquilo que eu fazia no consultório. Os personagens já estavam aqui. Então, cada vez que eu pensava naquela criança, olha, hoje ele teve dificuldade de fazer tal coisa, eu falei, não, vou sentar e vou elaborar um texto para ficar mais compreensível para essa criança. Eu queria tirar de mim aquilo, o máximo, para dar o máximo para aquela criança. Então, foi o meu amor para entender como as pessoas funcionam, como elas integram. Naquele primeiro momento, uma estudante de administração querendo integrar aquele funcionário que não estava ali dentro, né, da dificuldade de integrar e de ouvir que ele também sofria com aquilo, que me fez chegar até aqui. Depois, no segundo momento, a minha filha, né? Só que no momento em que eu descubro que, na verdade, ela tinha uma alta habilidade para aprender, eu me apaixono pelas que não conseguem. E aí eu quero fazer o máximo para ensinar aquela criança que não consegue. E depois, quando eu vou estudar psicologia, eu quero me dedicar ao máximo para aquelas pessoas que têm dificuldade para se integrar, para se conhecer, para ser. Então, esse é um chamado. No meio desse caminho, eu me deparei com muitos desafios. E veio a questão também do sofrimento da criança, né? Falei, gente, estou vendo muitas pessoas criando cursos para prevenção ao abuso, materiais. E a criança que não tem como comprar? Como é que faz? E aquilo me deu uma angústia. Falei, não, senhor, eu não sei, eu tenho que pensar. Sabe aquela voz interior que você começa a conversar e fala assim, não, me ajuda, que eu preciso fazer alguma coisa? Sim. Eu comecei a ficar incomodada. E aí, um dia eu estou em casa e uma amiga me conta uma história muito triste de uma criança cega que tinha passado por uma situação dessa. Foi horrível. Eu fiquei sem dormir. Falei, Senhor, eu preciso transformar minha indignação em ação.
Eu sou assim. A minha vida inteira, anos dedicados para a infância, foi colocando a minha indignação em ação. Eu preciso fazer alguma coisa para ontem. Primeiro veio a música. Eu fui escrever, veio a música, e eu falei, isso é uma personagem. Aí a minha filha mais velha, essa que ela aprendeu a ler com 1 ano e meio, entrou com 15 para 16 na UNB, ela é muito inteligente. Ela falou, mãe, eu vou desenhar essa personagem. E ela veio com a personagem, aquilo foi muito mágico. Ela veio com a personagem, eu já estava com a letra da música. Eu precisava integrar os outros personagens. E a ideia de fazer um semáforo corporal, para quem não sabe, a criança que é atípica, nós temos várias, nós temos crianças com DEPAC, TDAH, TEA, são várias, né? Cada criança tem a sua especificidade, né? Atípica também tem, a atípica também tem. Eu precisava falar de uma linguagem reta, no sentido em que na hora que eu comunicasse com essa criança, ela compreendesse aquilo que eu estava dizendo, não podia ter muita nuance ao texto, para ser uma coisa muito reta. Então, eu criei um semáforo corporal. Fiz o escopo do desenho, a minha filha fez as outras artes, e aí eu criei o texto que fazia a convergência com a música. E aí surgiu toda a história. Aí eu fui tentar falar com algumas pessoas. Me ajuda, eu tenho algo aqui para ajudar a ensinar a criança. E aumentando os casos sem parar. A gente escuta muitos nãos. Você deve já ter escutado muitos nãos. E aquilo me angustiava. Mas os nãos que as pessoas me davam, vinha uma voz dentro, interior, e dizia, sim, continua, faça. Era um imperativo o tempo inteiro dentro do meu coração. Faça, faça. E aí eu falei, bom, eu agora, o que eu preciso fazer? Fui fazendo no meu quintal, dentro do consultório. Depois eu comecei a ir nas escolas. Depois eu comecei a chamar uma moça para fazer a arte, para colocar na internet, né, a campanha. Porque eu sou muito analógica, eu não entendo muito. Então eu precisava de outras pessoas para me auxiliar nesse sentido. E assim foi feito. Depois eu fui nas outras instituições, falando com as pessoas, entregando o livro, tirando do meu bolso para a gente materializar essa ideia e trazer para a criança o carinho de que ela não está sozinha. Tem alguém por ela. Alguém em algum lugar vai olhar para essa criança. Então, a minha história de vida ela é muito vinculada a uma voz interior que diz, faça. Então, eu estou aqui hoje porque essa voz muito forte fala, faça, e eu estou aqui, vamos. E, Marilda, eu vou te falar uma coisa, não vou jogar aqui para todo mundo, vai continuar nos bastidores, mas eu preciso falar uma coisa muito importante, que é o que eu acredito. Eu acredito que um dia a Elaine vai morrer, e o projeto Incluir, e o Pode Incluir, não pode morrer comigo. Isso se chama legado. Então, eu acho que o chamado para o seu legado precisa acontecer. Então, assim como Deus já te chamou em outras situações que Ele te incomodou para que você faça, então, que você possa continuar andando com o seu projeto, que é lindíssimo. Eu tive uma experiência, quando eu tinha 15 anos, que eu fiz um encontro de jovens chamado Segue-me. E nesse encontro tinha uma menina que podia estar o calor que fosse, ela estava com a blusa de frio, e ela sempre assim, ela empunhava, assim, então você não via os dedos dela. E aí um dia teve um encontro, né, na minha casa, inclusive o nosso segundo entrevistado da primeira temporada, que ele é o secretário de saúde hoje do município, o Neomar, e aí nós estávamos ali e tal, e o tema era sobre perdão. E aí, como eu sempre falei demais, eu cheguei uma hora e brinquei. Fulana, eu falo demais, né? Mas eu acho que sua voz tá falando muito. Eu preciso ouvir você. Aí depois você fica quietinha, mas você tem que falar. E eu brincava muito, porque ela falava comigo e não falava tanto com os demais. E aí a gente perguntou para ela a seguinte frase. Sobre o perdão. Você acredita no perdão? O que é o perdão para você? E ela me solta a simples frase de eu não acredito no perdão. Nós ali num grupo de católicos, né, falando sobre o amor de Jesus, o amor de Deus, aquilo chocou a todo mundo. Como assim? Ela é tão meiguinha. Olha, mas como? Não é possível.
E todo mundo começou a cochichar e tal. E aí ela falou assim, a única pessoa que eu queria que me pedisse perdão já morreu. E aí ela foi abusada por uma autoridade, né? E aí esse homem veio a falecer dentro do presídio. E ali para mim foi muito chocante, porque foi a primeira vez que eu me deparei com alguém, né? Ali presencialmente. Então, assim, tanto que no projeto Incluir, nós temos muito esse cuidado de conversar com os voluntários. Na hora dos nossos eventos mesmo, a gente fala assim, olha, levanta a mão, essa criança quer ir ao banheiro. Não leve, não trisque, né? A gente tem uma assistida e eu tenho uma amiga também de infância que ela tem a doença dos ossos de vidro. Então, qualquer coisinha, você pegar... Vem cá, isso pode vir a fraturar mesmo o braço da criança. Então, assim, para que a gente evite qualquer coisa que vai manchar a nossa história e a vida de uma criança, que é o principal. Então, honestamente, se eu tivesse tido uma Marilda naquela época, eu acho que eu poderia ter discernido melhor tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente foi trabalhando assim, eu sentei com os tios na época, né, o tio Neumate, a Marvone, e eu falei assim, olha, a gente não pode tratar ela como coitadinha, porque ela não é uma coitadinha. E hoje ela é professora, ela usa roupas comuns, ela tem relacionamentos, né? Então, assim, hoje a vida dela é outra. Então, de você poder ver o poder do perdão, o poder de se conhecer, de autoconhecer. Então, a gente precisa frisar muito para as nossas famílias que hoje o abuso sexual infantil, ele tá dentro de casa, tá na casa do vizinho, tá nas autoridades. Então, assim, nós precisamos ter esse olhar, e quando você faz esse semáforo, né, do que pode, do que não pode, isso deixa muito claro. E justamente, eu tenho um filho que ele é autista, nível 2 de suporte, o Miguelzinho, mamãe te ama. Quando a gente fala sobre isso, é muito complicado, porque muita gente acha que isso acontece só com meninas, e isso é uma mentira, né? A gente precisa falar do quanto isso acontece com meninos também. A gente precisa zelar pelas nossas crianças. E ao longo da minha jornada, eu fui vendo que o quanto os meninos foram violados sem saber. Claro que meninas também, mas a minha preocupação e o meu zelo com o Miguel é justamente por causa disso. E falando nesse âmbito escolar, né, de quando você estava atuando ali, né, firmemente com as crianças, como é que funcionava? Porque, por exemplo, eu acredito muito na parceria família-escola. Então, assim, eu trato a professora do Miguel assim, as professoras, né? Porque foi mais de uma. Foi tia Sônia, foi tia Vanessa, né? A diretora tia Gil, Dorinha, né? A Ana Paula. Já passou por um monte, gente. Não vou ficar lembrando todo mundo, não, porque vocês são muitos. Mas, assim, são mulheres e homens. Teve um homem também, que era o Everson, que é lá do Centro de Ensino Especial de Santa Maria. E todos eles abraçavam o meu filho como se fosse deles. A minha confiança foi total. Apenas uma que eu não confiei e depois veio que eu estava certa. E eu dou graças a Deus por Deus ter me mostrado. Assim, com um dia só eu já percebi. Eu falei, meu filho não pode estar perto dessa profissional. Porque a gente tem que reconhecer que existem bons e maus profissionais. Como era isso para você dentro desse âmbito escolar, de trabalhar com as crianças? Como era? Então, como eu sempre tive essa capacidade de pesquisa, a primeira coisa que eu fiz para aprimorar o conhecimento dessa criança era tratar de forma individualizada, né? Então, na época, eu criei um método, que é o método ASAS, que eu que criei, para alfabetizar mais rápido essa criança, para fazer com que ela compreendesse a matemática de forma mais rápida. Então, eu sempre olhei a criança. O que eu podia fazer para que aquela criança aprendesse? Eu não voltava para casa satisfeita enquanto eu não tivesse êxito naquela função. Porque tem pessoas que vão, né, de forma robótica, vai ali, dá aula, faz isso, faz aquilo. Não, eu sempre voltava com 1000 pontos de interrogação, porque eu queria fazer o meu melhor para aquela criança. Tanto que a minha indagação, o meu imperativo faça, foi sempre buscando excelência
para a criança, não para a tia Marilda, para a criança, porque é ela que vai aprender, eu já sei. Eu queria que ela tivesse essa oportunidade. Era a minha angústia de oportunizar todas as crianças. Então, eu sentava, eu elaborava material, eu queria esse olhar, né? Agora, voltando àquele ponto que você estava falando em relação à obra de ter criado esse semáforo corporal, é importante aqui fazer um apontamento aqui muito importante. Quando a gente pensa que o abuso ele pode acontecer em todos os lugares, é em todos mesmo, na casa, no âmbito religioso, na escola, em todos os lugares, porque aonde há crianças, né, há abusadores, há potenciais abusadores. Por quê? Porque um abusador não vai procurar um hospital geriátrico, ele vai buscar onde tem criança, onde tem a presa. Dito isso, antigamente, essas pessoas, elas buscavam fotos, imagens, compravam, né? Hoje, com o advento da internet, desses aplicativos, infelizmente, aqui eu faço um apelo às mães, tá? Presta bem atenção que a tia Marilda vai falar agora. Antes, essas pessoas compravam essas imagens e ainda continuam comprando, mas o nível de acesso é muito maior, porque hoje os próprios pais, sem essa consciência, é por isso que eu estou aqui fazendo um apelo, eles disponibilizam a imagem dessas crianças, de roupas de banho, em trajes mais descontraídos, escutando músicas com teor pesado, e eles dispõem isso na internet. Você que é mãe, você que é pai, uma vez que essas imagens estão na internet, você não tem mais controle dessas imagens. Então, um filho seu, uma filha da senhora, pode, né, estar dentro de um aparelho de uma pessoa muito maldosa e utilizando essas imagens. Então, é muito sério. E aí, eu faço um apelo também às influenciadoras. Recentemente, uma pessoa mandou, né, algumas questões no Instagram falando: Marilda, e a Virgínia? Ela é uma grande influenciadora, né? Eu entendo que ela é uma grande influenciadora, eu quero fazer até um apelo para ela. Eu acredito na boa-fé dela, eu quero acreditar na boa-fé dela, que ela não tem ideia do que ela faz, pode sim trazer complicações para as filhas. Em que sentido? Uma vez que ela dança essas músicas, né, com as filhas, e as filhas podem estar em trajes de maiô, alguém pode ter acesso a essas imagens. E dentro dessas pessoas que podem ter acesso a essas imagens, pode ter uma pessoa mal intencionada. Então eu faço aqui um apelo para ela que preserve a vida das filhas. Né? Eu quero acreditar na boa-fé, não quero acreditar que ela faz isso por curtida, não quero acreditar, porque não é possível que nós mães, eu também sou mãe e luto contra o abuso infantil, sei o quanto essas imagens podem chegar num computador de uma pessoa maldosa e o que eles podem fazer com essas imagens. Eu não quero acreditar que ela faz isso por um like, eu quero acreditar que ela faz por desconhecimento. E eu quero fazer um apelo para ela e para o pai, Zé Felipe, Virgínia e Zé Felipe. Protejam a imagem das filhas de vocês, principalmente com as músicas e com esse vestuário. Porque uma vez que essas imagens caem na internet, vocês não têm controle. Ainda que vocês tenham muitos seguidores, ainda que vocês tenham uma condição financeira muito importante, vocês não podem controlar aquilo que está dentro da internet. E vocês acabam influenciando outras mães a fazer a mesma coisa. Então, essa rede de facilidades que são geradas para essas pessoas facilita esse comércio, entende? Essa possibilidade de comércio, vamos colocar assim, né? Porque há pessoas que vão olhar e vão falar: nossa, que legal! Mas dentro dessas pessoas que podem olhar essas imagens, pode ter uma pessoa mal intencionada que pode fazer um mau uso dessas imagens. Então, não estou dizendo que todas as pessoas que estão olhando aquelas imagens são más, eu estou dizendo que dentre essas pessoas pode ter uma pessoa muito ruim. E eu quero deixar esse apelo para você, Virgínia e Zé Felipe. Proteja a imagem das filhas de vocês. E o segundo apelo, também para esse casal, porque é um casal conhecido, é que eles não podem garantir que quando as filhas crescerem, elas vão se sentir confortáveis com aquela imagem. Porque antes, quando a gente era criança, a mãe da gente fazia um álbum de fotografia e a família tinha acesso à nossa infância. Hoje, as suas filhas, elas são compartilhadas por muitas outras pessoas. E elas podem, quando crescer, não se sentir confortáveis com isso. Dessa exposição, desse reality show infantil. Então, o meu apelo aqui à Virgínia,
responsabilidade social com a sua imagem. Vocês são pais, suas filhas são lindas. Eu quero acreditar que não é por maldade, não é por like. E eu, como uma conhecedora do tema abuso infantil, posso dizer para você que você pode estar facilitando a vida de pessoas muito ruins. E eu tenho certeza, como mãe que sou, e eu sei que você é mãe, que você não eu quero acreditar que não é a sua intenção. E é justamente isso que eu vi uma reportagem um dia desses falando sobre um código que eles vão, né, sempre se adaptando. Quando eles são pegos, vão mudando os códigos para poder falar assim, olha, eu quero essa imagem, pega essa imagem, né? Eu vi um vídeo assustador, de uma menininha tomando banho numa piscininha, de maiôzinho, ela não estava desnuda nem nada. E aí as pessoas incitando em que elas, supostamente, na cabeça doentia de algumas pessoas, que ela poderia fazer oral, né? Então, Meu assim, Deus. gente, é um assunto muito delicado, né? Tanto que nós temos um grupo de WhatsApp chamado GAFA, que significa garra. E o GAFA é o Grupo de Apoio às Famílias Atípicas. Uma das nossas regras é não disponibilizar foto das crianças. Nós não temos esse. Às vezes a mãe pegava, tirava assim, ela tá ali. Aí eu ia lá e apagava. Eu falei assim, não faça isso. Não faça isso, porque a gente não sabe, eu não sei da índole da outra pessoa. Então pode ser que aqui não tenha ninguém. Mas seu celular, vamos supor, é roubado, e aí vai na mão de um bandido, a gente não sabe. E uma foto, após ela ser tirada, a gente não tem mais como ter essa ligação, né? A gente não tem controle. Então, justamente pensando nisso, no bem-estar dessas crianças, a gente não disponibiliza. As minhas redes sociais, elas são privadas, né? Mas eu já postei foto do Miguel pequenininho e tudo, mas sempre vestidinho e tudo. E eu sempre tive essa cautela. Mas, mesmo assim, ainda tem aquela coisa de... Gente, será que eu ainda tô deixando algo fora do meu radar? Será que tem algo ainda que eu tô deixando... Né? Então, essa é a minha preocupação. Essa sua preocupação ela é muito válida. Exatamente aquilo que a gente estava falando aqui. Porque antes, essas pessoas, elas pagavam muito caro por imagens, por vídeos, por fotos. Hoje, elas só dão um clique e elas têm acesso a tudo. Tá lá a mãe colocando a hora que ela dá comida para criança, levando para a escola, que ela tá de maiô, que ela tá dançando músicas que não é para a idade da criança, por exemplo. Então, todo esse documental pode passar para a mão de pessoas que são pessoas legais, mas pode ir nesse meio aí, e ela não tem como garantir que dentro dessas pessoas, desses telespectadores, né, porque acaba sendo uma televisão diária, né, esses conteúdos acabam sendo dispostos como se fosse uma novela, né, um reality. Ela não tem controle. Ela não sabe quem são as pessoas que estão ali vendo e qual a intenção dessas pessoas. E eu sempre vou prezar pela individualidade da criança, pelo respeito e a privacidade da criança. Então, se eu puder dar um conselho, é reiterar que nós não precisamos dividir aquilo que é peculiar à nossa família. Principalmente a pessoas que não têm maturidade para decidir se elas querem ser divididas com outras pessoas. Sim. Se a imagem dela pode estar vinculada no celular de pessoas que elas não conhecem. Ninguém está perguntando para essas crianças. Aliás, nós só vamos saber o efeito, inclusive psicológico, dessa exposição nas mídias sociais daqui a 10, 15 anos, quando essas crianças crescerem. E pode ser uma experiência muito ruim, porque nós nunca fizemos isso, né, de colocar essa exposição diária para esses indivíduos, dispor da vida dessas pessoas. Elas não são brinquedos, elas são pessoas. E elas não podem não querer participar disso. Né? Pode ser que elas queiram, mas pode ser que elas não queiram. Então, na dúvida, você preserva a criança. Primeiro porque elas não estão decidindo sobre isso, elas nem têm capacidade para decidir. E segundo, porque essas imagens, uma vez jogadas na internet, ninguém tem mais controle. Então, o apelo é, pelo amor de Deus, você que é pai, você que é mãe, não coloque os seus filhos à disposição de pessoas que podem ter acesso à imagem do seu filho e pode fazer coisas muito ruins com a imagem do seu filho.
E até mesmo agora, com essa inteligência artificial, né? Que tudo ainda pode colocar que uma foto tenha movimentos, né? Gente, isso pode ter um impacto muito, muito negativo, né? Não, você consegue imaginar a inteligência artificial gerando uma pessoa X fazendo uma determinada coisa? Eu acho que os pais deveriam pensar sobre isso. Porque se ela consegue fazer de um adulto, por que ela não consegue fazer de uma criança? Falando coisas e fazendo coisas. Eu não sei. Você pode garantir que não possa? Ou que, não sei, vamos imaginar que não, isso não pode. Mas quem pode garantir que daqui a 10 anos não possa? Quem pode garantir que ela evolua para algo que seja muito mais delicado nesse sentido? Então, a imagem, ela precisa ser preservada da criança. Na dúvida, você respeita e preserva a imagem da criança. Até por uma questão de ninguém tem controle de como e quando e de que forma e para quem essas imagens irá e para quê, não sabe. No dia 8 agora, que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, na verdade é só um lembrete, tá, mulheres? Porque o nosso dia é todos os dias, né? E nós estivemos lá com 2 mulheres maravilhosas. Todas que estavam lá é porque representa algo na minha vida ou que teve um impacto no Projeto Incluir, né? E foi maravilhoso. E nós tivemos 2 pessoas lá de poder da segurança pública, uma delegada, a doutora Sâmia, meu forte abraço para você. E a Eufrásia também, que é agente de polícia civil, né? Ela dá palestras até mesmo internacionalmente. E as 2 enfatizaram coisas que para mim, deixou todo mundo ali de boca aberta, de como assim? A primeira é um abuso sexual que uma menina acabou fazendo um vídeo, né? E a pessoa divulgou e saiu divulgando nas redes sociais e ela resolveu não se calar mais. Só que aí foi fazendo toda aquela anamnese do que estava acontecendo. Descobriu-se que não só ela, mas a mãe, a tia, a prima, a avó e toda uma geração. Então, são mais de 40 anos de abuso sexual, né? Então, assim, dessa pessoa de querer falar assim, na hora do ato, passar dejetos na pessoa. Então, assim, é uma doença que a gente vai falar também sobre isso, né? Das parafilias. As parafilias, gente, o ser humano está tão liberto, né, sexualmente. Tudo pode, tudo pode, tudo pode, que eles estão indo já para aquilo que não pode, né? Então, já está criando uma parafilia tão louca que, não, agora isso aqui já não me completa mais. Né? Então, assim, antigamente falar sobre relações com 2, 3 pessoas, nossa, era o auge. Hoje é banal. E aí as pessoas estão começando a olhar para as nossas crianças muito mais com o olhar de... Eu morei no Rio de Janeiro por um tempo e, assim, para mim é muito mais chocante, porque aqui tem, né, nas nossas proximidades, mas não da forma que é no Rio de Janeiro. De meninas de saltinho, shortinho curto, andando, rebolando, dançando de forma totalmente erotizada, como se não houvessem o amanhã, como se fosse normal. E eu lembro que eu conheci uma menina que ela tem um filho, né? E aí ela gostava muito de ir pra favela, né? E aí lá no Rio de Janeiro tem esse negócio de milícia e tráfico, né? E aí acabou que essa pessoa, né, foi proibida de ir a determinado local. E aí eu falei pra mãe, eu falei, ai, graças a Deus agora você vai poder dormir tranquila. Não, agora ela pode ir em tal lugar. Então a própria mãe dá a opção da filha do que ela pode fazer de errado. Então, assim, eu falei, gente, a minha mãe, se eu chegasse depois de certo horário, eu já nasci velha, porque eu já não gostava de sair. Mas quando eu saía, eu já ficava, não, eu tenho que ir, não sei o quê. Com medo. E era um medo meio que irracional, porque minha mãe nunca brigou. Mas eu tinha tanto respeito, tanto receio de que algo pudesse acontecer. Quantas vezes eu olhei, eu falei assim, gente, eu vou voltar para casa. E todo mundo, não, fica aí. Eu falei, não, eu tenho que voltar. E aí um amigo capotar o carro, acontecer coisas, ter tiroteio. Porque eu olho o ambiente e falo, não, isso aqui não tá pertinente a mim. Eu tenho uma amiga hoje que tá lá na Holanda, né? E a Samara andava comigo para todo lugar. Ela falou assim, nega, você tem... Quando você fala que é para ir embora, porque é para ir embora. Então, eu sempre tive esse feeling
de olhar para as pessoas e ver o que elas estavam pensando. Porque meu pai sempre falou, minha filha, tome cuidado com quem você anda, porque você pode ser presa. E se você for presa, por mais que você não tenha culpa, porque você estava ali no meio, as pessoas sempre vão lembrar que você foi presa. Não que você foi presa injustamente. Né? Não seja mãe cedo. Então, tudo que meu pai falou que poderia vir a decepcioná-lo, eu falei, não, eu não posso. E eu sinto que hoje em dia falta um pouco dos pais falarem com os filhos. Hoje não. Filho, você quer comer? Você dá opções. Você quer fazer isso, isso, isso ou isso. Então, você tem uma criança de 4 anos que você dá o poder de escolha para tudo. O que ela vai vestir, o que ela vai comer, o que ela vai fazer. Se ela quer um iPhone. Gente, iPhone para criança. Gente, telas. E é algo que eu quero entrar nesse assunto com você, que é justamente como que a gente vai, nessa era da tecnologia, lidar com as telas. A gente que lida principalmente com crianças atípicas, qual é o mal disso hoje na função cerebral das crianças e como que isso vai prejudicar a médio e longo prazo? Tá. É importante fazer aqui um apontamento que o que você está dizendo anteriormente, antes da sua pergunta, é que você está tentando fazer um histórico correlacionado àquilo que a criança vem sendo exposta. Então, por exemplo, a erotização infantil, seja ela por música, vestuário, né, e comportamento, ela é uma realidade. E eu consigo perceber que é uma realidade, inclusive, normalizada pela própria família. Então, por exemplo, crianças não deveriam ter acesso a determinado tipo de música. E elas também não deveriam ter acesso a determinados tipos de vestimenta, porque não é para a idade delas. Dito isso, a gente consegue perceber a indústria da dessensibilização, da erotização infantil. Ela é a antessala para a normalização de comportamentos nesse sentido em relação à criança. Então, o que eu estou querendo dizer é, você está dessensibilizando, normalizando comportamentos que não é para a idade da criança, tá? E tem método. Quem está pensando nisso, né? A indústria recentemente teve uma coleção aí que lançaram vestimenta para criança, coisas horrorosas nesse sentido. Nós vemos crianças dançando música. Aí quando eu toco nesse ponto, a pessoa fala assim, mas na década de 1990 tinha lá a boquinha da garrafa. E era errado do mesmo jeito. Não deixou de ser certo porque era no passado. É errado. O errado, ele é errado sempre, tá? Sempre. É errado hoje e é errado antes. Sempre é errado. Isso faz mal para a criança. Então, crianças que são expostas a esse tipo de música, a esse tipo de vestimenta, isso é uma erotização. Você está ali erotizando a criança, né? Porque ela não está apta para aquela roupa, ela não está apta para aquele conteúdo de música, ela não está... O seu processo de desenvolvimento não está apto, ela é uma criança. E o inferno se levantou forte em relação a isso, tá? Pais, acordem. Dito isso, e eu quero reiterar o meu apelo inicial, porque eu sei que eu estou sendo bem insistente nesse sentido. O nosso papel aqui é conscientizar mães que elas precisam e podem fazer a diferença. Em que sentido? Você precisa preservar a sua filha. Esse tipo de roupa não é para sua filha, esse tipo de música não é para sua filha, esse tipo de exposição não é para sua filha. Preserve a sua filha, ame a sua filha. Deixa sua filha em casa. Eu quero lembrar aqui que em nenhum momento eu acuso essas mães de serem pessoas que fazem isso com intenção. Eu quero acreditar na boa intenção delas não entenderem que isso é muito perigoso, tá? Como falei no caso da Virgínia. Não quero acreditar que ela faz isso com intenção, que é por like. Não quero. Eu quero acreditar que essa exposição da vida dela, da família, das filhas, é algo que ela entende como algo natural, que não consegue perceber nas consequências de onde essas imagens podem parar. Dito isso, nós vamos para a sua pergunta. Quais as implicações do uso de telas? Olha, se a gente for pensar na infância, no que a gente entende como infância, nós temos várias correntes pedagógicas que vão entender o processo do neurodesenvolvimento, né? Você vai ter a corrente piagetiana, a corrente de Vallon, e são várias. E eles vão dizer que as crianças têm estágios de desenvolvimento, ou seja, podas. Então, aquilo que a gente espera da criança, né? Eu, particularmente, tenho diversas pesquisas nesse sentido. Eu escrevi muita coisa porque eu observei empiricamente essas crianças no consultório. E eu costumo dizer o seguinte, o que a gente está fazendo hoje com essas nossas crianças, com essa geração, a gente nunca fez. E é algo muito, no mínimo, eu diria, peculiar e perigoso. Por quê? Nós somos...
indivíduos que, pelo processo empático da convivência, acumulamos comportamentos, ou seja, na convivência humana. Quando você vê uma criança, ela assistindo uma tela de brincar, você fala, tem alguma coisa errada aqui. Então, crianças hoje que vão para um computador, para um tablet, vendo outras crianças brincarem. Mas elas não estão brincando. Crianças vão assistir um jogo, mas elas não estão jogando. Elas estão vendo alguém jogar. Elas não estão fazendo. Nós nunca observamos nada nesse sentido. Então, esse é um ponto que a gente precisa colocar aqui. O segundo momento é que eu costumo dizer para os pais, se eles querem realmente filhos que são crianças curiosas, que são crianças que querem alterar o cenário, né? Que a inteligência é isso, é você alterar o cenário das coisas, é você criar, não repetir. Papagaio repete, papagaio não fala. Você precisa colocar aquela alma para pensar, aquela criança para pensar. Pais falam assim, mas eu tenho que entreter meu filho. Não, quem você tem que entreter seu filho? Deixa ele brincar sozinho, deixa ele inventar, deixa ele pegar o controle remoto e achar que ele está pilotando uma Ferrari. Porque essa é a proposta do brinquedo. O brinquedo ele se torna um instrumento de trabalho da criança. O brinquedo é um instrumento de trabalho da criança. Quantos de nós éramos pequenos, não tínhamos acesso a telefone, porque antigamente, na nossa época, não sequer tinha telefone em casa. A gente pegava a nossa havaiana, colocava aqui no ouvido, aqui, ó, falava que a gente estava conversando. Alô, mãe, alô, pai. Você não vê as crianças nesse sentido. Você vê a criança com iPhone não sei quanto falando isso. Alô? E ela já está fazendo real, porque ela está realmente fazendo a ligação. Então, essa mudança que nós estamos experimentando, nós nunca havíamos feito antes. Criança que não tem acesso ao pé na grama. E aqui, ó, eu vou falar uma coisa que talvez os pais não saibam. Quando a gente pede para os pais, bota seu filho com o pé no chão, bota seu filho para botar o pé na grama, a gente está estimulando a criança muitas coisas. Entre elas, a gente está estimulando a sensibilidade da criança. Porque tem crianças que essa hipersensibilidade impede que ela conheça as coisas novas. Então, tem crianças que elas têm realmente o transtorno neurosensorial, que ela não consegue segurar determinadas situações, texturas. Né? Mas antigamente, o que a gente fazia com a criança? Pegava o bebezinho, colocava no chão, enchia de brinquedo a sala, e a criança brincava ali com controle remoto, porque não tinha, ou a escova de cabelo da mãe. Ela fazia aquilo um instrumento do seu trabalho, que é o brinquedo. O brincar para a criança é o seu instrumento de trabalho. É a sua primeira função. Quando a criança vai para a escola, é a microsociedade da criança. É o instrumento dela percebendo enquanto indivíduo dentro da sociedade. Lá ela vai encontrar outras pessoas que vão cercear aquilo que ela pode, que ela não pode fazer. Ela vai ter que aprender a negociar com um coleguinha. Quando você não faz isso, que você coloca essa criança 24 horas para ela falar com uma inteligência, para ela conversar no chat, você não está estimulando isso com a sua criança. Ela não sabe conviver com seus pares, porque ela convive com uma tela e não é real. Porque conviver com seus pares é o seguinte, talvez aquele meu amigo hoje não esteja num bom momento e talvez ele vai dizer alguma coisa para mim, eu vou ter que lidar com aquele conflito ali. Eu vou ter que lidar com o não dele. Será que eu estou preparado? Será que a gente está preparando essa geração para isso? Isso é no aspecto social. Agora, no aspecto cognitivo também. Olha que coisa mais curiosa. Muitas crianças que foram alfabetizadas na pandemia, durante a pandemia, e eu observo isso, pelo um escopo primário, tá? Pelo meu redor, né? Não fiz uma pesquisa nesse sentido. Mas as crianças que eu tive contato, que eu conheci de amigos próximos, tiveram grande dificuldade na pandemia para alfabetização. Por que será que elas tiveram dificuldade? Porque elas estavam sendo alfabetizadas através das telas. Porque o interessante é você estar ali trocando com seus amigos, você estar num processo de experiência, num processo empírico. Porque nós não somos robôs. E, dito isso, a tela, você gera uma resposta rápida para o cérebro. Quando você quer uma resposta rápida, você quer uma resposta mais rápida, você quer uma resposta mais rápida, você quer uma resposta mais... Você acaba ficando viciado naquela resposta rápida. Então, é tudo aquilo de experimento social que a gente nunca fez. E é muito perigoso, tá? Então, crianças que ficam expostas 24 horas em jogos, isso é muito perigoso também. Ah, tia Marilda, mas os jogos, eles fazem parte
da construção da criança, do limite da criança. Eu entendo que jogos fazem parte da construção do limite da criança, mas eu não consigo compreender qual é a capacidade que essa criança vai estar desenvolvendo se ela ficar 24 horas na frente da tela. Tia Marilda, qual a idade razoável para você, para a criança ter acesso à tela? Na minha percepção, aquilo que a gente já conhece de infância, eu diria depois dos 14 anos. Sendo muito generosa. Porque quem não sabe, eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos, que ela teve acesso às telas aos 18 anos. Ela teve acesso aos livros, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, sendo generosa pelaquilo que a gente conhece hoje. O que a gente conhece hoje? A gente sabe que os pais e as escolas, muitas das informações são dispostas nos aplicativos das escolas. Então, essas crianças necessariamente vão ter que ter acesso à tela em determinado momento para fazer suas atividades, né? Sim. Então, elas necessariamente vão ter que ter esse acesso. Agora, quando você fala assim, da criança ficar na tela 24 horas, para que ela quer esse telefone se o pai busca na escola? Para que ela quer ter rede social? Para ela se expor para quê? Você está trabalhando esse contexto de imagem com essa criança está preparada para esse açougue virtual? Porque está parecendo um açougue virtual, né? As pessoas estão fazendo quase uma venda virtual das outras pessoas. O que o fulano tem na casa dele, né? Qual o sapato que ele tem, qual a roupa que ele tem. Quer dizer, na verdade, um açougue não, seria um shopping virtual. E as pessoas estão nesse shopping virtual, mas elas estão sendo colocadas como aqueles modelos, né? Olha, eu tenho isso, fulano tem aquilo, nós temos... Para quê? Por que a gente quer criar com essas... Isso é falando de adolescente, tá? Porque os adolescentes, eles é realmente um processo de afirmação, e eles querem se colocar ali nessa vitrine, de shopping de coisas. Eu tenho esse iPhone, eu tenho esse tênis da moda, eu tenho essa blusa da moda. Falando dos jovens. Falando da criança, é inadmissível acreditar que uma mãe deixe uma criança 2, 3, 4 horas na frente de uma tela. Por quê? Porque ela tem respostas rápidas e o cérebro, ele precisa de um tempo para poder desligar. Faz uma experiência você, mãe. Fica aí 8 horas em frente a uma tela, vendo imagens e tenta dormir no final do dia. Faz uma experiência. Se o seu cérebro está preparado e vai ter dificuldade de desligar, imagina seu filho. E é tão impressionante, Marilda, porque assim, o Miguel, ele me surpreende de várias maneiras, né? E o Miguel, todo mundo, até hoje, quando eu passo na rua, eu falei, lá, não, porque tudo do Miguel era não. E aí, ele tinha a psicopedagoga dele, que é a tia Raquel, um beijo, tia Raquel, lá do CIEI. E aí, um dia, nós fomos jogar um dominó dos animais. E eu ganhei. E aí, o Miguel ficou nervosíssimo e tal. E eu falei, meu filho, você tem que se acostumar, porque nem sempre você vai ganhar. Nisso... A Raquel falou assim, Elaine, você foi a primeira mãe que ganhou, que quis ganhar, que quis mostrar para ele que existe o ganhar e perder. Porque assim, hoje o Miguel está com 5 anos, o Miguel lida muito bem com as frustrações. Então eu consigo, sempre consegui, só houve um episódio no qual eu fui ao mercado com o Miguel e ele deu crise, né? E ali eu consegui ver que era crise. Eu larguei tudo e fui embora para casa. Tentei conversar com ele, não houve uma negociação com ele. E aí eu falei, então, acabou por aqui. Porque eu não vou barganhar com o meu filho. Eu sou a autoridade, eu sou a adulta, eu não tenho que ficar negociando com ele, que é uma criança. Então, ele não tem noção de que nem sempre a gente vai ter dinheiro. E uma coisa que eu achei muito bacana que eu fiz com o Miguel, a psicopedagoga dele do ano passado, e é desse ano ainda, a tia Patrícia, deu um cofrinho para ele de Natal. E aí eu comecei a dar moedinha para ele e tal, e aí a gente juntou R$23. Aí eu falei assim, filho, e eu realmente estava sem dinheiro. Eu falei, vamos ali, que eu vou resolver algumas coisas, você leva seu dinheirinho, o que você quiser comprar vai ser com o seu dinheirinho. Eu contei, vi o que dava e tal. Resolvi as coisas lá no dentista, voltei, fui ajudar uma vizinha minha. E aí ele viu um relógio, porque o pai dele ama relógio. E ele falou, é aquele. E era R$25. Eu não falei pra ele que eu estava complementando, fiz lá o Pix de R$2 pro cara. Paguei os 23 em moeda. E aí eu falei, olha, filho, deu certo aqui, ó. Então esse aqui você vai poder levar. Não vamos comprar mais nada. Gente, para uma criança nível 2 de suporte, um autista,
Eu entrei em várias outras lojas para poder comprar as coisas para minha vizinha. Não houve uma pergunta: mamãe, pode? Mamãe, pode? Eu posso? Não, porque foi negociado antes, foi falado o que seria feito. Então, assim, eu acho que hoje essa comunicação com os filhos está se perdendo, né? A gente ficar 2, 3 horas, 4 horas no trânsito tá tirando nossa qualidade de vida. Mas você sabe o que é interessante que você está falando aí? Você traz a sua experiência como mãe atípica numa criança de nível esporte 2. Para quem não sabe, o autismo é uma régua, né? Então, você tem ali funções muito específicas e importantes que fazem com que nós conseguimos compreender todo o funcionamento de uma criança que está dentro desta régua. Nesse sentido, é uma criança que vai ter dificuldade para gerenciar o não, porque tem todo um atraso para compreender quando é o sim, quando é o não. Mas a importância da mãe, que entende que ainda que meu filho tenha essa dificuldade de entender o não, eu não vou desistir do meu filho. Eu preciso de mais mães assim. Porque quando eu falo para as mães assim, o seu filho, ele tem este diagnóstico, ele não é o diagnóstico. Não desista do seu filho. Ensine para ele, vai dar trabalho mesmo. Todas as crianças vão dar trabalho. As crianças típicas e as crianças atípicas, elas vão dar trabalho. Mas a gente tem que fazer essa função de dar este limite, de dar um não. Porque se nós não dermos, em algum momento ele vai receber o não e ele não vai saber lidar com isso. Trabalhar a frustração da criança é algo importantíssimo, ainda que essa criança tenha dificuldade para compreender. Eu entendo que ela tenha dificuldade para compreender, nós vamos exercitar isso com a criança. Nós não vamos dizer, ela tem dificuldade, então eu sempre vou dizer sim. Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir dar sim para ela. Se amanhã ela chegar querendo X coisa e você não tiver, como é que ela vai lidar com isso? Então, assim, ela conseguir compreender que você também tem a sua limitação. Quando você limita essa criança, você também está demonstrando para ela o porquê que você está limitando. Porque você também tem a limitação de não conseguir dar. E ela vai conseguir compreender o seu processo empático, ela vai conseguir começar a se colocar no seu lugar, porque o autista, ele tem dificuldade do processo empático, ele tem dificuldade na reciprocidade, dificuldade no engajamento social, ele tem dificuldade para entender essas noções de regras. Isso que ela está falando é muito importante. Quando você vê uma criança chorando no mercado, não julgue essa mãe não, porque às vezes essa mãe passou por tantas coisas durante o dia, quantos nãos essa mãe deu? Você não tem ideia. E é uma pesquisa recente, uma mãe de autista ela tem uma sobrecarga de um soldado de guerra. Falo muito isso na minha palestras. Ela tem uma sobrecarga de um soldado de guerra. Então, ela dá muitos nãos durante o dia para que o filho dela consiga alcançar a compreensão do não, para que o filho dela consiga alcançar a compreensão do sim. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Uma criança, quando você vai no mercado, fala para a criança. Toda criança é assim, tá? Isso não é porque é uma criança típica ou uma criança não típica. Toda criança. Você vai ao mercado e você vai comprar pão. Você tem dinheiro para comprar o pão. Você não tem o dinheiro para comprar o ovo de Páscoa que ela quer aquela hora, né? E aí você vai lá e ele fala assim, mãe, eu vi o ovo de Páscoa, eu quero um ovo de Páscoa. Você fala, não tenho dinheiro. Na cabeça da criança, poxa, mas ela está aqui comprando pão. Porque a criança não tem a sua estrutura psicológica estabelecida. Ela está em desenvolvimento. Ela não consegue entender que a quantidade de dinheiro que você tem não é a quantidade equivalente para comprar os ovos de Páscoa e o pão. Ela não sabe. Então, cabe a você, mãe, pai, dizer, olha, meu filho, hoje o dinheiro que a mamãe tem é para comprar o pão, né? Aí, se você for ter dinheiro, sei lá, daqui a 30 dias, 40 dias, não sei, porque a criança não tem noção temporal, ela não tem, você fala, olha, mais um pouquinho, né? Vai passar um tempo, a mamãe vai falar para você, quando for a hora certa, que a mamãe vai ter a quantidade de dinheiro para comprar ovo de Páscoa. Porque senão essa criança, ela não entende. Como é que pode? A minha mãe me prometeu uma coisa, diz que não tem e está comprando pão. A gente precisa colocar também no lugar da criança. Isso é uma criança de desenvolvimento típico ou uma criança de desenvolvimento ativo. Todas nós vamos ter essa dificuldade para comunicar com a criança, para que ela consiga compreender, porque ela não tem noção temporal e não tem noção de matemática, porque ela não tem a capacidade de reversibilidade. O que é a reversibilidade? Imagine que a gente só começa a introduzir conceitos matemáticos de problematização por volta ali do terceiro ano, segundo, terceiro ano. Por quê? Porque a criança precisa primeiro compreender as 4 operações matemáticas. Tá? Depois que ela começa a compreender as 4 operações matemáticas, ela começa a compreender que existe uma noção de regra. E é a matemática que dá essa noção de regra. Então, por exemplo, a criança
ela está ali construindo sua noção de regra. E eu vou falar específico da matemática, com a problematização da matemática, ela entende o seguinte: a mãe vai no mercado, né? A mãe vai ao mercado e tem vários preços, são muitas coisas que estão ali dispostas no mercado. E aí eu vou fazer um probleminha simples aqui para me explicar para você o que é a reversibilidade. Eu digo, eu tenho 10 anos e a Elaine tem 4, tá? Se eu pergunto para a criança, ela já aprendeu a contar de 1 a 10, ela vai saber que 10 é muito grande. Eu falo assim, quem que é mais velha? Tia Marilda, que tem 10. Tia Elaine só tem 4. Aí, quando eu faço a reversibilidade, que eu quero saber o contrário da operação, que eu digo assim, quantos anos a mais, ao invés dela pegar 10 menos 4, que é igual a 6, eu falo a palavra quantos anos a mais, esse advérbio de intensidade dá a entender para ela que eu estou somando. Então, ela pega quantos anos a mais é 10 mais 4, 14. E não é essa a operação que a tia Marilda quer. Por que ela faz isso, tia Marilda? Porque na linguagem, o advérbio, ele está aqui, o advérbio de intensidade, na cabecinha da criança, ele está alterando para mais. Porque ela está em processo de construção, que na verdade é uma reversibilidade. 10 menos 4, 6. Então, nesse sentido, tenha paciência com a criança, consiga compreender que ela está aprendendo a noção social, a noção de compra, a noção de perder, a noção de ganhar. Ela precisa aprender essas noções, né? Para que ela realmente cresça de uma forma segura e madura, né? A gente está dando um exemplo simples da infância, porque as crianças têm. Vai no mercado, quero comprar chocolate. Não tenho dinheiro para comprar o chocolate, vem aqui comprar o pão, para a gente construir, né? E eu vou te falar uma coisa, 2 situações que aconteceram comigo, uma foi sendo mãe e a outra não sendo mãe. A primeira foi quando eu estava entrando no ônibus para ir para Brasília, né, no tempo da Napolina, o pessoal do Valparaíso que sofreu com a Napolina aí, sabe o tanto que era difícil e todo mundo saía pisoteando, a gente tinha que dar a volta no Val para tentar ir sentado, né. E aí eu lembro que um pai foi entrar no ônibus na minha frente. E aí ele falou 2 passagens. Aí ele falou assim, não, mas ele pode passar a roleta. Ele falou assim, não, mas ele tem 6 anos. E aí a cobradora falou pra ele, falou assim, tá, mas ninguém vai saber. Ele, não, ele sabe que ele tem 6 anos. Aquilo reverberou tanto na minha cabeça que eu falei, cara, que legal. Que legal, porque eu sempre escutei outras mães falando assim, chega alguém, alguma visita lá, manda dizer que eu não estou. Aí a criança fala, minha mãe mandou dizer que não está. Exato! E por que ela faz isso? Porque ela não tem esse senso de compreensão que os adultos têm, de não se, quando eles não querem se expor a uma situação, estão indisponíveis, que eles querem criar desculpas. Só que essa desculpa disponível para a criança é uma mentira. E aí você acaba treinando o seu filho para mentir. Sim. Então, assim, quando você estiver indisposta e não quiser realmente receber ninguém, você vai lá e fala, olha, meu filho diga que eu estou indisposta, eu não posso atender. Seja franco com a criança, porque senão você vai adicionar um comportamento que essa criança não conhecia. E detalhe, o que a Elaine está trazendo aqui é um contexto de literalidade. As crianças, todas, elas são literais. Agora, quando você tem uma criança que tem atraso do desenvolvimento, ela vai ter muito mais atraso nesse sentido para alcançar essa semântica, tá? Essa linguagem, quanto que é real, quanto que é contexto, quanto que é ironia, entendeu? Ela vai ter mais dificuldade para alcançar, mas vai chegar um momento que ela vai alcançar. Ela pode, ao longo do seu processo, ainda ter dificuldade? Pode. Mas todos nós, quando passamos pela infância, né? Passamos pela infância, tivemos essa dificuldade. A minha mãe mandou dizer que não tá... Entendeu? Isso é normal, porque a criança ela não tem esse senso de mentira. Isso, na verdade, seria uma mentira. É uma desculpa aceitável. Não é desculpa aceitável, é mentira. Não ensine o seu filho a mentir. E é justamente isso que... esse simples ato desse pai... Eu era uma pessoa que... eu tinha endometriose e eu tinha mioma. E os médicos falavam, você tem que fazer todo o seu procedimento para que você engravide. Eu preferia sentir dores, assim, de eu ter que ficar em posição fetal para falar, cara, eu prefiro sentir essa dor do que ter filho. Então, para você ver que eu achava que não, ter filho, porque as minhas experiências, né, no meu âmbito familiar não eram tão boas, né, fora o meu pai. Meu pai foi um grande homem, meu pai foi morador de rua, foi um cara com uma dignidade, assim,
Ele conseguiu criar 2 filhos, casar. Foram 44 anos de casado com a minha mãe. Foi literalmente até que a morte os separe. E ainda me adotou. Então, meu pai, de morador de rua a um grande homem. Eu tenho certeza que o mundo perdeu o MacGyver, que era o apelido dele, que meu pai fazia tudo. Um cara inteligentíssimo. O mundo perdeu, mas Deus ganhou ali um anjo forte, guerreiro, para poder estar fazendo muita coisa pelo mundo. E eu lembro que teve um pedaço da minha adolescência, né? Eu tive uma depressão profunda e eu não queria conversar com as pessoas. Então, se minha mãe falasse assim, sai na padaria? Não, tô indo no açougue. Tipo, mentiras banais, que não tinha necessidade nenhuma. E aí eu fiquei com fama de mentirosa, né? Porque tudo que fala é mentindo. E realmente foi assim. E quando eu me tornei mãe, eu falei, eu não quero que alguns comportamentos, porque houveram alguns comportamentos para que me levasse a fazer aquilo. Eu falei, eu não posso fazer isso com o meu filho. Então, eu não quero que aquilo lá atrás venha se replicar com o Miguel. Então, assim, e eu fui muito literal, e eu sou muito literal com o Miguel. E por causa desse homem que entrou na minha frente no ônibus, me deu esse start. Na hora que eu senti que ele estava no meu ventre. E aí, eu lembro que eu fui dar aquelas vacinas, sabe? Acho que é de 3 meses, que é um monte de vacina no bracinho, na coxinha e tudo. Era um monte, acho que eram 5. Acho que foi uma em cada perna, uma em cada braço e uma gotinha. E aí, todas as vezes que o Miguel tomava a injeção, eu falava, filho, é assim mesmo, vai doer, falta só mais 4. Filho, agora falta só mais 3. Filho, falta 2. Filho, é a última. E aí eu lembro da enfermeira falar assim, mãezinha, você me surpreendeu. Eu falei, por quê? Porque ela não tava ali naquele cenário, entendeu? Pra mim, era eu e o meu filho no meu colo, era eu e ele, a minha troca era com ele, não era com ela. E aí ela falou assim, porque todas as mães mentem e dá-lhe mais uma, e dá-lhe mais 2, e a criança vai tomando pavor. Sim. E você não, você foi preparando ele. E eu falo, quando eu vejo vídeos de mães atípicas expondo o filho, né? Tem um que pra mim é um dos piores. Mas eu não vou julgar a mãe no sentido, né? Eu não sei o que tá passando na cabeça dela. Mas ela filmando a criança e falando, é porque meu filho não entende nada do que eu falo. E o menino ali, assim, tipo, olhando. Cara, ele só não tá falando. Mas ele tá entendendo. A criança entende, ela é uma esponja. Ela tá entendendo tudo ao seu redor. Na verdade, Elaine, isso que você tá falando é muito verdadeiro. A criança, eu costumo dizer que a criança tem Wi-Fi. Eu já escrevi um texto sobre isso. Na verdade, é um livro, mas ainda não publiquei. Patrocinadores. Eu costumo dizer, a criança tem Wi-Fi por quê? Ela pega tudo no ar. Ainda que ela não saiba externar aquilo que está acontecendo, ela sente. Ela sente. Então, o bebezinho, quando ele, por exemplo, a mãe está agitada, vai amamentar a criança percebe. Né? A criança percebe o ambiente desorganizado emocionalmente dentro do lar. Ela pode não saber externar em palavras aquilo que está acontecendo com ela, mas as emoções dela, ela vai apresentar choro, ela vai ter dificuldade para dormir, ela vai ter pesadelo. A criança vai estar te dando sinais que tem alguma coisa que está acontecendo com ela. E aí eu entendo que, como eu já falei aqui no podcast, a mãe de uma criança atípica, né? Seja essa criança que tenha DEPAC, TDAH, TEA, ou crianças que têm outras especificidades, né, ou comorbidades, elas têm uma carga indizível. Eu sei disso. Eu conheci de perto a força dessas mulheres, né, porque eu atendi muitas crianças nesse sentido. Então, eu vejo o quanto elas tentam, né, com tentáculos mesmo, sabe? Como se elas tivessem várias mãos para poder abraçar tudo aquilo que elas precisam. Mas eu entendo que falta conscientizar essas mães, assim como a gente está tentando conscientizar sobre a exposição do corpo da criança, conscientizar também da exposição dos sentimentos da criança. Porque a gente precisa preservar.
preservar que essa criança ela tem um sentimento. Você já imaginou se a gente estivesse brigando com alguém lá na nossa casa? Imagina esse cenário, Elaine. Você está brigando com o seu esposo e aí alguém vai e filma você e te expõe. Olha aqui a Elaine, olha como ela faz quando ela fica nervosa. Por que com a criança é diferente? Porque quando a criança está apresentando ali que ela não está gostando, que ela não está entendendo, que ela não está compreendendo, alguém vai lá e filma. Pra quê? Qual a intenção? Né? Qual a intenção, minha gente? Por favor. Sabe? E entenda, essa criança ela vai crescer. E essa imagem vai continuar no aparelho de alguém. Olha, quando você teve essa reação, né? Você apresentou esse comportamento há 10 anos atrás, eu tenho a sua imagem. Essa pessoa não é nem da família da criança. E ela tem essa imagem. Quando a criança fez birra. Eu certamente deve ter, em algum momento, né, mãe? Beijo, mãe. Eu devo ter dado uma birra. Eu devo ter dado uma birra. E a mamãe? Se ela tivesse expondo essa minha birra, será que hoje eu ia gostar de ver minha birra? Você, quando criança, certamente você deu alguma birra? Ah, não, eu sou perfeita. Entendeu? Aí você expõe a criança. Como é que essa criança vai lidar com isso? Sim. E recentemente eu fiz um post lá no meu Instagram. Qual que é seu Instagram mesmo? Marilda_psicopedagoga. Segue lá, gente. Segue lá. Eu tô precisando de seguidor. A mulher tem mais seguidor aqui, ó. Gente, vem pro meu também, tá? Projeto.incluir com 2 Is e R no final. Aqui, ó. Aqui, ó. Incluir, isso aqui é 2 Izinho, viu? Projeto.incluir. Isso. Eu fiz uma chamada lá no meu Instagram porque houve uma trend aí do palavrão. Ah, é absurdo. É absurdo observar que pais que deveriam preservar a imagem dos seus filhos coloquem seus filhos em uma situação, no mínimo eu diria vergonhosa. Vexatória, né? Vexatória. Você coloca a criança para ela falar palavras para você conseguir likes. Aí você fala assim: ah, Marilda, é engraçado. É engraçado para quem? Você pode olhar com um olhar de engraçado. Mas eu preciso lembrar você disso aqui, ó. Desta campanha. Você pode achar engraçado? Eu não vejo graça nenhuma nisso. Mas você imagina que você está achando engraçado. Mas existem pessoas que acham isso não engraçado, mas excitante. Sim. Então, assim, observem a responsabilidade que você tem quando você coloca o seu filho falando palavras de baixo calão. E pessoas que supostamente você não tem controle, porque você não sabe onde essas imagens vão parar, podem receber aquelas palavras como estímulo. Vocês entenderam? Que a gente não vai aqui falar exatamente, mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer. Assim como tem adultos que, dentro da sua correlação ali, eles acham, dentro da sua psicodinâmica, adultos, né? Falar palavras ali, naquele momento, né? Eu estou fazendo uma correlação para você conseguir compreender aqui. Assim também, pessoas mal intencionadas podem achar estimulante o seu filho falar palavras desse sentido. Você ficaria, honestamente, pelo amor de Deus, faz uma análise aí, se você foi uma das mães que publicou vídeo nesse sentido. Você ficaria feliz em saber que tem gente que pode ver aquelas imagens do seu filho pensando de outra forma? Você dormiria em paz? Fica aí a resposta para você. Então, nós precisamos preservar a imagem da criança, o sentimento da criança. Para de expor a criança, para de expor a emoção da criança. Essa criança vai crescer. Ela não foi convidada a participar de algo que ela nem sequer tinha gerência, se ela sabia, se ela podia, se ela queria, né? Então, a gente fala aqui para pais e mães responsáveis, né, para não ter essa prática, e os que, eventualmente, não tiveram essa observação, vamos colocar assim, essa percepção, os pais que não conseguiram perceber a gravidade de se isso ser grave, se não ser, porque às vezes a pessoa não percebe mesmo. Eu quero acreditar aqui, eu quero reiterar aqui 1000 vezes, eu não consigo acreditar que um pai que ama seu filho faz isso com má intenção. Eu quero acreditar. Eu sei que todo mundo me chama, Marilda, você é poliana, Marilda, você é muito esperançosa. Eu quero acreditar que eles não fazem isso com intenção. Mas se você está fazendo isso com intenção, saiba, pelo menos hoje reflita, você pode estar fazendo um mal muito grave para o seu filho. Muito grave, tá? Então, nada de colocar seu filho em situação
desagradável, vexatória, crianças que se machucam e a criança... Eu já vi vídeos de a criança se machucou e a mãe tá rindo, em vez de acudir a criança, não, ela tá filmando a criança. Que prazer é esse, sórdido, o quanto vale um like de você ver a criança machucada, tá ali, tá machucadinha, a criança tá precisando da sua ajuda, você tá aqui, o rosto da criança, filmando o rosto da criança, ela tá te pedindo socorro. Nós nunca fomos assim. Quando os nossos filhos se machucavam, a gente pegava a criança, dava um beijinho que sara, passava ali o metiolate, passava o álcool, limpava. Se fosse algo mais grave, corria para o hospital. Hoje você tem mães que ficam olhando os seus filhos se machucar para postar como ele está falando. Ah, que ele vai morrer. Ele acha engraçado. Que ponto, que nível de sociedade é essa que se locupleta, que se felicita, que acha jocoso uma criança se machucar e pedir socorro e ver sua mãe filmando? E é tão louco, Marilda, porque assim, eu acho que nunca tivemos tanto adultos falando sobre mães e pais narcisistas, né? Principalmente quando tem mais de um filho, de ter lá o bode expiatório, né? O filho de ouro, né? De falar que aquele é melhor do que esse. E expor nas redes sociais, né? Então, a gente tem isso, uma crescente de pessoas tendo esse tipo de comportamento, filmando, ganhando, monetizando, né? Em cima disso. E aí a gente fala, onde nós vamos chegar? Qual é o limite do ser humano? O que ele tem que chegar? O que ele tem que fazer para poder parar? Porque eu vejo assim, hoje em dia, uma coisa boba, simples. No meu tempo, tinha lá a TV Globinho, né, Fátima Bernardes? E aí, o que acontece? Fala que não pode mais passar nada sobre Yakult, sobre o brinquedo, sobre isso e aquilo. Porque a criança vai querer aquele brinquedo. Oi, mas você não pode sentar e conversar com o seu filho de que nem tudo que está na televisão ele vai ter acesso? E por isso que, na verdade, teve essa virada também de sair a TV Globinho para poder... Porque era para as crianças que foi começando a tirar os patrocinadores. Você acha ali. Que é isso? Não, uma das coisas. Você acha uma das coisas. Você acha que foi isso? Uma das coisas eu acho, sim. Você acha? Sim. Estou vendo que tem mais gente poliana no mundo do que eu. Bom, mas, enfim. E aí, hoje a gente tem uma ferramenta... Tá, agora me conta o que foi. Não, eu não... Você quer acabar mais ainda com a minha inocência, com a minha infância? Eu só acho o seguinte, que nós... dentro da perspectiva que a gente tem hoje enquanto sociedade, eu observo isso de uma forma diferente. Eu observo que... vou voltar aqui a falar o que eu disse no início do nosso programa. Eu acredito que... eu quero falar com você, mãe, pai. O inferno se levantou. E o inferno quer as nossas crianças. E se você não entender que tudo está sendo muito costurado nesse sentido, no sentido de perverter a ordem das coisas, no sentido de acelerar coisas que não é para a idade da criança, eu não quero entrar nesse mérito de qual foi a logística social dos grandes empresários para tirar um programa em detrimento de outro. Não vou entrar nesse mérito, mas eu tenho as minhas conjecturas. Mas eu quero deixar um recado aqui para as mães e para os pais. Cuidem dos seus filhos. O inferno está doido para sequestrar essas almas inocentes. Tá? Eu vou repetir isso aqui o tempo todo. Mas, como você também tocou na questão do contexto pais narcisistas, hoje, inclusive, eu fiz uma observação, respondi uma caixinha lá no meu Instagram falando sobre isso. Qual é o seu Instagram mesmo? Marilda_psicopedagoga. E eu vou deixar na legenda, viu, gente? Eu questiono, eu entendo que a psicologia, ela reconhece que a mãe narcisista, ela existe. Contudo, eu faço uma observação e uma indagação. A mãe não se tornou narcisista porque ela gerou um filho. Ela já era antes.
tá? Porque quando a gente faz uma fala assim, a mãe é narcisista, parece uma afronta à família. Quando a gente fala, o pai é narcisista, mas ele já era antes. Ele só materializou sendo pai e ele continua com o comportamento. O tio narcisista, a avó narcisista, sim, porque, na verdade, eu penso que era a pessoa que já era e ela se tornou alguma coisa. No caso, mãe da criança, pai da criança, tio da criança. É o que eu observo. Sim. Mas eu observo uma narrativa nesse sentido, de você dizer que, das pessoas dizerem, né, que assim, a mãe é narcisista. E também, em contrapartida, vejo outro espectro, né, outro contexto. Vejo pessoas que não receberam não na infância e quando a mãe dá não, a minha mãe é narcisista. A gente também tem essa dualidade. Por isso eu digo a você, se você não estudou psicologia, se você não estudou psiquiatria, pare de diagnosticar as pessoas. Agora todo mundo é apto para laudar o outro, né? Porque não necessariamente essa mãe é narcisista. Às vezes ela é uma mãe que ela corrige a criança. E no sentido de, meu filho, não pode. Nem tudo você é filho do dono do mundo, mas você não é dono do mundo, você tá entendendo? Que eu costumo dizer. Sim. Nem tudo você vai poder. E sua mãe não é narcisista porque ela tá dizendo para você que você não é dono do mundo. Ela só tá ali dizendo que você é filho do dono. Então, te acalme. No segundo contexto, a gente também tem mães que a gente entende que exercem a maternidade e que tem essa característica psicológica. Ela já era narcisista. Ela não se tornou narcisista porque ela engravidou, pariu uma criança, amamentou uma criança e ela se tornou narcisista. Não é isso. Ela já era antes, ela já deu sinais antes, tá? Porque senão fica assim, é como se a gente... Desmoralizar a família, né? É uma afronta. Na minha percepção, Na minha percepção, quem constrói essa narrativa, eu acho uma narrativa perigosa. Porque, para mim, eu não desconsidero que existam mães narcisistas. Elas existem. Como existem pais narcisistas, como existem tios narcisistas. Mas o que eu faço uma observação eles já eram antes. O fato deles se gerarem uma criança, não fez com que eles virou uma chave para ser narcisista. Eles já eram antes. E, é claro, no exercício dessa maternidade, dessa paternidade, isso vai ficar evidente, porque ele já era antes. Ele já tinha essas práticas anteriores. Né? Então, ninguém se torna narcisista porque gera. Ela já era antes, que fique claro. E essas pessoas no poder, então, né, um juiz, um advogado, aquele que tem a canetona lá para poder prender ou soltar, eles são muito perigosos, né? Então, não é só no âmbito familiar que as pessoas imaginam, né? Então, a gente não tem muito que se aprofundar, porque não é esse o tema, mas eu acredito muito que essas pessoas precisam de um olhar mais atento, né? Tanto da sociedade quanto para ela mesma, que é muito difícil, né? Quando a gente pensa assim num transtorno mental, voltando aqui, se você não é médico, se você não é psicólogo, pare de falar de algo que você não conhece. É sério, hoje todo mundo quer fazer diagnóstico. O vizinho não cedeu a vaga para você, ele é um narcisista, não quer dividir? Não é isso, entendeu? Você comprou um bilhete no avião, você quer ali estar na janela. Aí vem uma pessoa, ela quer sentar no seu lugar. Ela não é narcisista porque ela sentou na janela. E ela está exercendo o papel que ela comprou aquele lugar. Vamos fazer assim um exercício? Vamos imaginar que, não um avião, que é um quarto de hotel. Imagina que tem um quarto de hotel que custa R$500, imagina que existe um quarto de hotel que custa R$1.000, imagina que no hotel um quarto custa R$5.000. Aí, a que comprou de R$500 quer ficar no de 5.000, mas só que o de 5.000 pagou. É justo? Não. Então, assim, a gente tem que começar a desenhar para as pessoas que nem sempre aquele que está te dizendo não é ele que é narcisista. Talvez é você que é. E é uma coisa que eu venho falando. Hoje mesmo me apareceu um vídeo logo pela manhã falando sobre uma menina, né? Ela relatando. Eu falei assim, olha, eu não tenho como precisar se... Porque hoje tem tantos vídeos no TikTok, no Instagram, que não dá pra gente ter a real noção do que é, né? O que é fato e o que não é. Mas, enfim, eu tenho certeza que em algum momento essa história aconteceu em vários lares. Da menina falar que a mãe conhecia um cara no Instagram, no outro dia eles estavam saindo, depois ela estava chamando de amor, daqui a pouco o cara estava morando na casa, daqui a pouco a mãe proibiu ela de comer os alimentos dela, que era só do que vinha da pensão do pai.
E aí foi onde eu pensei, e eu lembrei um pouquinho lá do Rio de Janeiro, o quanto abusadores procuram mulheres que são mães solo. Tem um estudo que fala sobre isso, que são uma presa fácil, né? O Henri Borel mesmo, né? O Jairinho, né? Que é o vereador. Ele procurava, ele tinha essa linha, né? De conhecer mulheres que tinham crianças, e aí ele pegava e ele acabava abusando psicologicamente, de violência doméstica, enfim, usando da autoridade, do seu poder. Né? E aí você vê pessoas hoje, principalmente eu converso muito com as mães atípicas, fala, gente, se você está num relacionamento abusivo, se seu marido está faltando com respeito, traindo, te batendo, você não precisa viver isso. Só que também você não precisa sair correndo para poder ir se relacionar com outra pessoa. O padre Fábio de Mello uma vez falou assim, qual é o problema das pessoas que saem de um relacionamento e entram em outro, e terminam e entram em outro? Porque a sua companhia te incomoda tanto que você tem que forçar outras pessoas a conviver com você? Então, é que ela fala muitas coisas. A cabeça dela ali vai. Tem que acompanhar. Eu só quero terminar o meu raciocínio da questão do quarto de hotel e do avião. Veja bem, quando você contrata um serviço e você acha que alguém que pagou a mais pelo serviço tem que se indispor daquilo que ele contratou, porque você quer estar no lugar dele. E ele, quando ele te diz não é razoável, né? Ele comprou um quarto de 5 mil, você contratou o quarto de 500 mil. Isso não acontece dentro de um hotel. Não acontece porque tem a regra do hotel, né? Mas eu fiz só, assim, amassando batatinha para você compreender o raciocínio do voo. O voo você comprou ali a janela. A pessoa quis comprar a janela. E você não comprou a janela. Aí você quer sentar na janela, né? Você quer sentar para ver. Então, assim, se a pessoa não quiser ter a sensibilidade de, né, que você quer ter essa experiência, porque você não conseguiu comprar, porque às vezes ela não conseguiu comprar. Uhum. Né? Porque a gente deu 2 exemplos esdrúxulos, né? Do hotel aqui, ela nunca vai conseguir trocar um quarto de 5 mil por um de 500, porque a pessoa pagou de 500. Exceto se ela seja amiga e a pessoa está ali cedendo. Mas, especificamente, nesse senso-espaço do avião específico, porque isso já aconteceu diversas vezes, brigas, porque a pessoa compra um bilhete, ela está na janela e ela não conseguiu comprar e ela quer fazer com que o outro saia do lugar e a pessoa não quer ceder. Você conseguir compreender que aquela pessoa ela tem uma perspectiva, ela não quer e ela não é obrigada a querer porque você quer. Entende? Então, você que tem que aprender a lidar com o não. Se você não conseguiu comprar dessa vez, que na próxima vez. Agora, se ela tiver a sensibilidade, ótimo. Eu acho que quando a gente respeita o lugar do outro, fica tudo mais fácil. Se ele quiser ceder, se ele fala, não me importo, posso trocar. É uma troca de, sabe, de gentileza. Uhum. Mas é tudo muito conversado, tá? Agora, nessa perspectiva que ela trouxe sobre as mães que acabam saindo de um relacionamento e acabam engatando com outro relacionamento e outro relacionamento, isso realmente é muito delicado, principalmente para a criança, porque ela não consegue compreender vamos colocar aqui, essa rotatividade de pessoas que estão adentrando a vida da criança. Sendo tio, né? Porque assim, o que acontece? A criança ela não entende que uma pessoa chega e a pessoa vai embora. Ela não tem essa noção. Entende? Ela faz parte dela. Exemplo, a mãe tem um relacionamento e ela termina um relacionamento. A mãe começa outro relacionamento. A criança ainda tem um vínculo afetivo ao anterior. É muito difícil ela dizer que ela não tem. Ela tem. Quando ela encontrar, ela vai querer abraçar. Oi, tio, como é que tá? Porque ela não se desfez daquele afeto, tá? A mãe pode ter se desvencilhado desse afeto, mas a criança pode ser que ela não se desvencilhou. Aí chegou outra pessoa. Na cabeça da criança, tudo é muito complicado. Então, quando a gente tem essa percepção de que a pessoa está tendo diversos relacionamentos, a gente também tem que cuidar da cabecinha dessa criança. Como é que ela está entendendo esse início e esse término, esse início e esse término? Essa delicadeza, ela tem que partir, né, dos pais, que tanto serve esse pensamento para o pai quanto o pensamento para a mãe. Não é porque só a mãe faz isso. Tem pais que também fazem isso. A tia da vez, a outra tia, a criança se apega. Ela pode gostar da outra pessoa e ela não conseguir compreender que acabou. Então, tem esse cuidado também. Agora, em relação a pessoas que estudam, mães,
para buscarem vítimas, a gente sabe que existe também. Então, todo cuidado é pouco. Você tem filho? Cuida do seu filho. Preserva quem entra dentro da sua casa. Nem todo mundo deve entrar dentro da nossa casa, né? A gente não conhece as pessoas. Sim. Às vezes a gente convive com a pessoa a vida inteira, não sabe. Sim. Né? E eu falo muito sobre essa preservação da infância. E eu trabalhei isso desde o Miguel bebezinho, né? Eu, na época, estava no Rio de Janeiro. E aí todo mundo queria ficar, Elaine, vou te mandar dinheiro pra você comprar isso aqui, nananana, coisas caras. E aí eu falo assim, não, eu posso comprar comida, eu posso comprar não sei o quê pra ele ali, porque não tá faltando, né? E aí o Miguel, eu construía carrinho de papelão. Gente, eu tenho uma foto dele, a coisa mais lindinha. Eu fiz tipo um táxi, fiz a placa, fiz as rodinhas e tudo numa caixa de papelão. Coloquei um cinto e puxava. Gente, as risadas mais gostosas eu tenho do Miguel ali. Depois eu construí uma casinha mesmo, com porta, janela, telhado, caixinha de correio. Eu pintei numa caixa de papelão de um fogão da minha vizinha. O Miguel se amarra. Até hoje o Miguel ama a casinha. E aí o Miguel agora tá pedindo pra mim para que eu faça um fogãozinho, uma geladeira e tudo, de papelão para ele. Porque ele já tem os utensílios, né? E aí a pessoa... Quando eu vou falar isso para algumas pessoas, a pessoa, nossa, mas você já tá ensinando o menino a ir pra esse caminho? Eu, que caminho? Eu falei, lá em casa quem cozinha é meu marido. Eu não tô comprando coisinhas rosinhas e fazendo o meu filho ser afeminado. Eu estou ensinando o meu filho que isso é dever de qualquer pessoa que queira se alimentar. Né? Então, ele não tem as memórias mais lindas da mãe dele lá cozinhando e tal, porque eu não gosto, não é meu. Meu marido faz uma comida em meia hora, tudo limpinho, a louça, eu não. A louça fica, fica intransitável a cozinha. Mas minha comida é gostosa, mas é uma coisa que eu não tenho prazer de fazer. E aí o Miguel, ele vem, ele mostra que não precisa. Porque eu não tenho como ofertar para ele um carrinho de R$ 1.000, um celular, um não sei o quê. E eu não quero que o Miguel olhe para as coisas e veja preço. Eu quero que o Miguel olhe e veja valor. Isso está me moldando. Eu não tenho uma reclamação do meu filho na escola. Pelo contrário, das professoras falam assim, ele é o fofoqueiro do bem, né? A tia Vanessa uma vez falou assim, não, porque se ele vê alguém jogando um lixo no chão, ele vai lá, manda o menininho ir lá pegar e jogar no lixo. Então, assim, o Miguel, ele tem uma noção muito bacana e eu louvo a Deus por eu ter forjado o meu filho da seguinte forma. Então, eu não usei o autismo como um pretexto para... Não, meu filho pode tudo. Não, Miguel, ele é um cidadão, ele vai ter que cumprir regras, leis, assim como qualquer outra pessoa. Ele não está acima de ninguém. Então, eu só vou usar, por exemplo, hoje eu não tenho carro, mas no dia que eu tiver um carro, eu não vou tirar o cartão preferencial prioritário da vaga. Por quê? Porque o Miguel não tem a questão sensorial, a sensibilidade auditiva, a não ser que ele venha desenvolver daqui até lá. Mas enquanto ele não tem, eu não acho isso certo. Porque tem uma mãe lá que tem um filho autista, nível 3 de suporte, que necessita muito mais daquela vaga. Então a gente precisa. Não é porque eu tenho direito que eu vou ter que exercê-lo. Né? Então, a gente precisa entender, será que realmente a gente precisa? E é uma coisa que eu converso muito com as nossas mães lá do Projeto Incluir, é exatamente isso. Porque daqui a pouco a gente está fazendo com que a sociedade se afaste dos autistas, porque nós somos mães. Eu falo, quando alguém fala assim, mas eu não gosto de mãe guerreira, eu falo, pois eu gosto, porque nós estamos vivendo, sim, uma guerra espiritual. Né? Então, eu gosto de ser chamada de mãe guerreira, sim. Respeito quem não gosta, mas eu gosto de ser chamado, porque eu vejo, só eu sei que eu tô matando um leão por dia, 3 camelos, um burro, 3 jumentos. Então, assim, porque são muitas coisas que a gente tem que passar. Então, assim, quinta-feira eu tava com uma crise de ansiedade lá, aqui, ó, que nem a Melody, no alto. Né? Então, eu tentando suportar e ser o suporte de muitos, de tentativa de suicídio, de várias coisas. E aí chegou uma hora que eu cansei. Não cansei da pessoa, mas o meu corpo pediu para eu parar. E eu tenho que respeitar o meu corpo.
Né? Então, assim, que nós possamos trazer brincadeiras. Gente, eu amo fazer as gincanas lá no Brasil Center Shopping, pessoal do Brasil Center Shopping, meu amor por vocês. A gente fez o ano passado a primeira gincana inclusiva e esse ano nós já fizemos a segunda gincana inclusiva. Que é a gente brincar de pique-pega, amarelinha, sabe? De jogar boliche, de brincar de coisas de criança. Não tem uma criança no celular nos nossos eventos. Excelente que você está falando. A tia Marida fez uma campanha dessa também, tá lá no Instagram. 2 campanhas que estão acontecendo agora concomitantes. A campanha contra o abuso infantil e a campanha Todos por uma Infância Feliz, que consiste exatamente nisso. Sabe aquela brincadeira, brincar de bola, brincar de elástico, brincar de amarelinha? Brincar, botar a criança com o pé no chão para ela ser criança. Por quê? A Marilda agora vai fazer você refletir sobre uma questão. Veja essa imagem aqui. Essa. O seu filho ou a sua filha já foi um bebezinho. Aqui a gente está fazendo uma representação de um parto, né? Natural. Porém, a gente tem mães que foi o parto cesariano, né? Eu tive um parto cesariano. Um beijo para minha filha Sofia, que nasceu com 5,1 kg. Eita, poxa. Tinha que ser cesariana. Tinha que ser cesariana. Então, e um beijo para minha outra filha, Manu, que eu amo também. Essa imagem aqui representa uma reflexão que eu quero abrir. Esse bebezinho, quando saiu aqui da barriguinha da mamãe, esse bebê é alguém, essa mãe é alguém também. Nasce uma mãe, nasce um bebê. A mãe vai ter um recém-nascido por poucos dias. Então, o seu filho teve a versão recém-nascido, ele teve a versão intrauterina e agora ele é um recém-nascido. Passou o período de ser recém-nascido. Vem o período de aprender a andar, aprender a falar, aprender a comer. Houve a versão de aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar. Houve a necessidade de ir para a escola. A versão dessa criança de ir para a escola. E aí, nesse curto intervalo de tempo, aquele bebezinho que saiu da sua barriguinha está criando autonomia. Ele está construindo a sua estrutura psicológica. Então, ele já não é mais aquele bebê de 1 ano, não é mais aquele bebê de 2 anos, ele não é mais aquele bebê de 3 anos. Vai chegar um momento que a casa da senhora, que às vezes ficavam com a chinela jogada para um lado, o brinquedo, a bola, a boneca, não vai estar mais na casa. Você vai olhar e vai falar, gente, mas não tem. Não vai ter mais esse espaço. Porque o seu filho, ele está ali por um período. Ele viveu o período de ser recém-nascido, ele viveu o período de ser uma criança de 1 ano, ele viveu o período de ser uma criança de 2 anos, e assim sucessivamente. Depois ele vai ser um adolescente, depois ele vai para a vida adulta. E você vai ter uma colcha de retalho de memórias. E quais foram as memórias que você construiu com seu filho? Então eu quero deixar essa reflexão. Passa muito rápido. Ao invés de você ficar 24 horas olhando o Instagram da moda, mãe, passando ali aqueles vídeos, sai disso, olha para o seu filho, olha para o rosto do seu filho, veja a demanda do seu filho, brinque com o seu filho, ensine para o seu filho, ocupe esse espaço, se posicione, porque quem não se posiciona é posicionado. Hoje os seus filhos, eles estão tendo acesso a conteúdos que eles não deveriam ter. E daqui a pouco, quando você tiver mais idade, você vai ter lembranças. Mas você vai ter lembranças se você tiver criado essas lembranças. Senão, você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Como foi que aconteceu? Passou tão rápido, você não vai ter, porque você não construiu essas memórias. Então, que fique registrado aqui. Ele já foi um recém-nascido, você também já foi. O tempo passa muito rápido. Você hoje está tendo essas demandas. Daqui a pouco não serão essas demandas. Daqui a pouco seu filho vai te visitar no final de semana. Vai levar o neto, a neta para brincar com você. E é uma fase. Faça vínculos. É necessário construir vínculos. Senão ele vai devolver para você aquilo que ele recebeu. E depois tem até a síndrome do ninho vazio, né? Sim.
Porque aí aquilo que ela ficou só vivendo algo que não é a vida dela, né? Começou a desfrutar. Olha só, a pessoa está crescendo no trabalho. Nossa, olha, tá todo mundo indo para Dubai e eu não vou. Nossa, mas não tá porque olha o tempo que você está perdendo. E a gente fala muito isso lá no Projeto Incluir, exatamente isso. Nós aqui, a gente foca muito no lazer, para criar memórias afetivas com as crianças. Principalmente na vida da criança atípica, é o quê? Escola, terapia, casa. Casa, terapia, escola. Então, é uma rotina cansativa. Eu lembro que teve uma criança que na verdade, já era um adolescente. E aí eu perguntei, eu falei assim, o que você lembra da sua infância? Ele, que eu tava no ônibus com a mamãe. Nossa. É a memória que ele teve, né? Dele ficar o tempo todo indo para os lugares. Para terapia, para escola. Então, era o ônibus. E o que você apontou aqui já é o extremo, né? Que você está apontando assim a síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio é aquela mãe que ela cuidou do filho, né, com todo carinho e amor, né? Mas ela não conseguiu observar que esse processo é um processo natural da vida, que é um processo que nós, enquanto mães e pais, os filhos vão criar asas e graças a Deus eles vão criar asas, porque para eles voarem mesmo. E vai chegar um momento que eles vão ter que dar tchau. Só que a sua cabecinha tem que estar preparada para esse momento. Senão você vai ser uma péssima sogra. Verdade. Um péssimo sogro. Porque você não vai conseguir entender que ele cresceu. Né? Eu tenho uma grande amiga que fala assim, Marilda, eu consegui, né, alinhar junto ao meu esposo, delimitar o espaço da minha sogra. É porque é tão bonito quando as pessoas entendem os papéis, quando elas conseguem compreender o espaço dela. O filho não está deixando de ser filho porque ele casou, né? Ele continua sendo filho, só que existe hoje uma outra dinâmica, uma outra logística. E quando tem esse respeito, é muito importante. Agora, é claro que essa mãe que está ali cuidando da criança, que está se dedicando para a criança, ela precisa também se preparar para esse tchau. Porque a criança não é um brinquedo. Logo, ela não vai se tornar um adulto brinquedo. Ela vai ter as suas experiências. Ela vai dar tchau. Né? Quando eu chamo a mãe para construir memórias saudáveis, é para ela olhar para trás e falar, graças a Deus eu fiz um bom trabalho, meu filho está preparado para a vida, ó. E você aí que está me assistindo, não crie filho para mundo, não. Porque este mundo não tem muita coisa para oferecer. Que tal você criar o seu filho para alterar o mundo? Para criar coisas boas, positivas. Porque criar ele para esse mundo que a gente está cheio de coisa ruim, não acho legal, não. Que tal mudar a perspectiva e criar o seu filho para alterar as rotas do mundo? Para fazer o diferente? Para fazer a diferença na vida de alguém? Para conseguir fazer o mais para o seu semelhante, ser melhor para o outro, não melhor do que o outro. Que tal esse convite pleno? Eu, quando escuto mães falando, filho é para o mundo. Não é para o mundo. Tia Marilda está falando que filho não é para o mundo, porque esse mundo tem muita maldade. O seu filho é alguém que veio alterar as coordenadas desse mundo. Ele veio para fazer a diferença na vida de alguém. E é muito bom quando a gente tem alguém que comunga das mesmas ideologias, né? Porque eu penso exatamente isso. Eu falo, eu não botei um filho no mundo à toa. Eu não vim para cá de passagem. Aonde eu passo, eu vou deixando a minha marca, seja ela qual for para a pessoa, né? Mas para que a pessoa saiba que ali passou a Elaine. E eu falo, tudo que hoje eu tenho, que não é muito financeiramente falando, mas das minhas experiências, do que eu pude construir aqui na minha comunidade, na minha cidade, no entorno, no Distrito Federal, que as pessoas estão conhecendo, é justamente porque eu quero impactar pessoas. Um dos maiores medos que eu tinha é do Miguel ser egoísta,
Porque quando a gente observa muito alguém que a gente fala assim, nossa, Deus me livre eu ter alguém assim, né? E aí eu ficava assim, meu Deus, tomara que eu não pague a língua e o meu filho realmente não seja assim. Porque para mim o egoísmo é um dos sentimentos mais complicados do ser humano, né? E aí eu fazia assim, eu falei, não, meu filho tem que fazer... Aí, veio o autismo. Tem mães que falam assim, Elaine, olha, quando a minha filha dormir, eu vou separar lá os brinquedinhos dela para poder doar para o projeto. Eu falei, não, eu não quero. Passa com ela ou ele acordado e fala, filho, vamos sentar aqui, a gente precisa conversar. Olha, lá no Projeto Incluir, tem muitas crianças que estão precisando. Você já não brinca mais com eles. Você não ganhou novos agora no aniversário? Então, a gente vai doar, você vai lá comigo, você vai conhecer o projeto, você vai conhecer as crianças que vão receber. E olha que legal. E quando a gente abre espaço, a gente recebe outras coisas boas. Então, e fazer esse trabalho de conscientização. O Miguel, eu lembro que ele foi dar um tênisinho para um amigo, o Miguel colocou no pé do amigo. Gente, aquilo para mim foi o maior orgulho da vida. Porque eu falei assim, gente, eu estou forjando o meu filho a ser um bom homem. Porque o Miguel não é meu, mas também ele não é do mundo. Perfeito. O Miguel, ele vai ser um bom homem. Eu estou ensinando ele a ser um bom homem, a ele a ser um bom marido. Se Miguel aprontar, chegar em casa, mãe, eu traí a minha namorada, vai levar uma coça. Vai levar uma coça. Porque eu vou defender a minha nora. Né? Que você sabe que não existe ex-sogra, né? Não, juridicamente não existe essa figura. Mas é interessante você estar falando, eu vou até entrar aqui numa terceira campanha que vai acontecer. Mães, escutem a tia Marilda, porque eu fiz muitos com as minhas mães. Quando eu atendia no consultório, eu educava as crianças, mas eu educava os pais também. Porque fundamental. A gente tem que fazer esse papel de formiguinha, né? De estar ali tentando gerenciar conflitos e ensinar, porque às vezes a pessoa está tão inserida ali naquela prática e ela não percebe, né? Acaba só reproduzindo o que recebeu. Quando a gente fala assim de ensinar a criança o processo empático, eu tenho uma personagem que chama Empatilina. Faz parte de umas 10 obras, ela aparece em umas 10 obras, mais ou menos. Ela é a heroína da empatia. Por que eu criei essa personagem? Porque nós acompanhamos crianças realmente com essa dificuldade de ceder, de se colocar no lugar do outro. E o processo empático ele é muito importante para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, tá? Dito isso, eu costumo dizer para aquela mãe, e aí, olha mãe, foca na tia Marilda. O quarto do seu filho não pode ser um museu. Cheio de brinquedos que ele não brinca mais. Tem cheio de criança precisando daquele brinquedinho que seu filho nem olha. Aquele brinquedo pode fazer uma diferença tão grande na cognição de uma criança. Doe. E o motivo de fazer a terceira campanha, que é a campanha Carina Caridade, Vista-se da Melhor, eu fiz um post, aí eu estava fazendo meus trabalhos voluntários, aí tinha entrega de cesta, entrega de livro, aí uma seguidora colocou assim, mas você vai com essa roupa fazer caridade? E eu falei assim, como eu penso, né? Quando a gente vai fazer caridade para quem está numa condição de dificuldade, você não pode ir tão... de uma forma que traga um desconforto para aquele indivíduo. Ele tem que se sentir tão acolhido com a sua presença, não incomodado com ela. Uhum. E aí eu coloquei lá, né? E aí ela me deu uma grande ideia. Você que foi lá um hate, brigou com a tia Marilda, porque a tia Marilda estava desarrumada para fazer a caridade. Eu vou lançar a campanha Carina Caridade, vista-se da melhor roupa, que eu não consigo achar uma roupa melhor do que a roupa da caridade. Já estamos chegando próximo ao outono, né? Tá fechando as águas de março, que é o verão, vai entrar aí o outono, a gente vai começar o frio, tem muita criança que precisa de agasalho. Então, a tia Marilda está elaborando essa campanha para lançar no Instagram. Já vai aparecer no Instagram essa campanha de doar roupa para criança que não tem o que vestir. Então, o seu casaco tá velho, ensina para sua criança, o guarda-roupa dela não pode ser um museu. A prateleira tá cheia de brinquedo, não pode ser um museu. Alguém pode ficar feliz com o brinquedo e alguém pode se sentir quentinho com a roupa do seu filho. Verdade. Não faça a vida do seu filho um museu, não ensine ele isso. Isso é muito prejudicial. Isso, inclusive, pode desenvolver, muitos transtornos. Quando você vê aquelas casas de pessoas acumuladoras, que elas guardam tudo, sabe? Você entra na casa e fala, como é que essa estrutura psicológica chegou assim? Ela não chegou assim.
Ela foi construída. Ela foi construída. Ela também foi vitaminada na infância. Pode ter encadeado gatilhos na infância. Você não doa nada, você não cede nada. E aquele indivíduo concretou essa ideia. Então, veja, se você não quer também, futuramente, ter esta possibilidade de acumular coisas desnecessárias, doe, aprenda o desprendimento, doar, ceder. Você precisa ceder. Quarto do seu filho não é museu. Guarda aí a frase da tia Marilda. Quarto de criança não é museu. Tá brincando? Ok, o brinquedo é útil. Não tá brincando? Pode fazer útil esse brinquedo em outro lar, né? Exatamente. Marilda, a gente tá chegando agora no final. Gente, passou rápido, né? Muito rápido. A gente podia ficar aqui, ó, muito tempo. Ó, a gente tem a live também. A gente pode terminar na live. A gente pode marcar uma live. Gostei, Sim, gostei. Vamos marcar. E eu queria muito agradecer a sua presença, né? Você é uma enciclopédia ambulante. Né? A gente fica muito honrada quando a gente vê pessoas que amam pessoas, né? Então, precisa ter muito amor a outras pessoas para que você possa exercer esse papel com tanta autoridade, com tanta sabedoria. Fico muito honrada, né, da sua presença aqui. Né, vim aqui para Valparadise. Gente, eu que tenho que agradecer por tanto acolhimento. Eu peguei um Uber, tá? Foi uma saga para ela me ajudar, que ela foi muito amorosa, que eu não estava sabendo como é que eu ia fazer. Ela é muito maravilhosa. Sou eu quem agradece a acolhida, a recepção, o carinho, tudo. Eu sou a maior beneficiária disso aqui. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, quero agradecer vocês que ficaram aqui na técnica, pela ajuda, pela presteza de organizar os equipamentos para captação, imagem, agradecer os patrocinadores que nos auxiliaram a possibilidade da construção desse podcast aqui. Muito obrigada. Eu espero voltar. Com certeza. Não, a pessoa quando vai assim, não termina e não tem como, né? Tá certo. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês mais uma vez dos nossos patrocinadores maravilhosos. Agência Observe, gente, vocês têm que conhecer esses meninos maravilhosos, com atendimento, qualidade. Isso aqui, meu amor, eu não teria, não. Não teria mesmo. Gente, se vocês querem ter um serviço de qualidade, vocês têm que conversar com os meninos da Observe Agência. Eu vou falar Agência Observe porque eu sou brasileiríssima, né? Meninos da Agência Observe, vocês são maravilhosos. Essa equipe aqui, maravilhosa. Muito obrigada a todos vocês por vocês estarem nos ajudando, né? Gente, isso não aconteceria se não fossem essas 4 empresas hoje aqui com o seu dedinho lá de vamos ajudar, vamos trabalhar com a inclusão, vamos falar do que é bom na nossa cidade, no entorno, no Distrito Federal. Então, Agência Observe, muito obrigada! Gente, eu falo sobre a minha eterna paixão por essa família, porque aqui no Área Cowork não é um cowork qualquer. Aqui é regido por pessoas, por famílias, né? Uma família assim que vai trazendo, vai puxando. Eu me sinto já amparada ali, eu não tenho mais os meus pais, mas eu tenho uma outra família que é aqui no Área Cowork, né? Compartilhar, ser e realizar. Eles compartilharam esse momento conosco e eles estão sendo, né, instrumento de engajamento para nós e está realizando um sonho, né? Então, eu tenho certeza que a nossa voz vai ecoar por aí, por esse mundão afora, né? Que chegue a mais locais. Gente, vocês precisam um local corporativo para você fazer um network maravilhoso. Área Cowork, gente. E o nosso próximo, Away Clube de Negócios. Gente, eles têm um podcast também maravilhoso falando sobre empreendedorismo. São top. São jovens assim, empreendedores que sabem o que faz. Tem um network maravilhoso. Vocês precisam conhecer. Tem que seguir eles tanto no Instagram quanto no YouTube, viu, gente? E aí o nosso próximo, Base Multicred, eu vou colocar para vocês na legenda aí, para vocês conhecerem uma empresa séria, idônea, que tenha qualidade e segurança para você fazer o seu crédito consignado. Então, somente na Base Multicred. E o nosso
colaborador. Acabou, gente. Eu tô querendo um monte de gente aqui. O Danilo, como chama? Danilo. E o Cauã, muito obrigada por nos auxiliar esse trabalho. Não seria possível sem a colaboração de vocês, viu? Muito obrigada. Gente, nós ficamos por aqui na nossa segunda temporada do Pode Incluir, o podcast da inclusão. Marilda, muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. E queremos você aqui. Vai ter repeteco, viu, gente? Obrigada, gente. Tchau, tchau.